Quando você tem dinheiro, você guarda, segura a sua onda. A empresa que eu tenho hoje foi projetada no site quando ela nem existia. Qual é o teu momento e qual é o tamanho do investimento que você pode fazer nisso? Braços estratégicos para lhe ajudar a você ser o melhor. Se você ouve seus clientes, você vai virar o que você quiser. Eu recebi o teu currículo aqui, só que chegou na minha mão. Como é que você fez isso? Sua vida não tá do jeito que você quer. Comece destino que você vai tirar. Bicho, eu tava endividado. Minha vida mudou. Buenas, buenas, buenas. Seja bem-vindo a mais um podcast do Além do CNPJ. Primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer por você estar aqui, acompanhando esse conteúdo, dando essa moral pro episódio de hoje, né? Para todo o conteúdo que a gente posta aqui no Além do CNPJ. E hoje o episódio tá massa. É um cara que eu admiro muito. Já conheço dos bastidores, de acompanhar o que ele faz já há muito tempo. A gente se conectou alguns anos atrás, eu sou ruim de memória, mas alguns anos atrás, sou cliente dele, faço parte do clube, do ecossistema que ele construiu. E quero apresentar para vocês o Thiago Sodré. Cara, ele é CEO fundador do Clube Casa Design e a gente vai explicar como que funciona. E, cara, isso vai servir como uma luva para N mercados de vocês, para vocês terem insights. Ele é Forbes Under 30, o cara saiu na Forbes, o cara é referência. 2 vezes a empresa dele saiu no ranking de expansão da Exame, como uma das empresas que mais crescem no Brasil. Já foi capa da revista Empreenda, é escritor de livro, que inclusive o livro está aqui, e estou muito feliz de recebê-lo. É um cara que, graças a todo o ecossistema que ele construiu, também nos ajudou lá na empresa. Eu sou um cliente, vai ser um depoimento que eu vou fazer aqui no meio do caminho. E é com grande prazer que eu anuncio o Thiago Sodré. Muito obrigado, cara, por participar do podcast, cara. Obrigado. Fazendo que estou devendo a visita aqui, né? Verdade, mas foi muito cara. bacana a gente conseguir... Eu sou apaixonado por empreendedorismo, Total, por tudo que move e não depende dos outros, depende só nós, né? A gente estava falando um pouquinho antes. É isso aí. Então, falar um pouquinho do Clube Casa, só para quem entrou agora desde o início entender, o Clube Casa ele é uma plataforma de relacionamento e intermediação de negócios. A gente hoje está na construção civil, então a gente é uma plataforma que a gente fala que é B2B2C, né? Então a gente ajuda as empresas, o varejista do mercado da construção civil e arquitetura principalmente, a se conectar ao canal Arquidecor. Porque um dos maiores desafios, hoje principalmente do pequeno e do médio, é entender que ele precisa conhecer os seus diferentes canais e suas diferentes personas. Total. E quem vende para todo mundo não vende para ninguém. É isso. Então a gente... Essa frase é polêmica, inclusive, hein? É Quando muito... você fala na internet, as pessoas criticam. Não, mas... Não venda para todo mundo. Cara, e quem não entendeu isso... Não, quem não entendeu, assim, quem não entendeu, se tá vendendo para todo mundo, não tá com as margens certas. É isso aí. Não tá com o discurso, as objeções são totalmente diferentes. Então, basicamente, a gente é uma plataforma de relacionamento. A gente conecta através de ações, eventos, experiências. O ano passado, para vocês terem noção, a gente organizou mais de 400 eventos. Caraca. Então, desde eventos de workshops e treinamentos. Então, a gente movimenta esses varejistas a conectarem com seus clientes. E toda vez que essa conexão acontece, a gente tem um programa de incentivo que toda vez que esses clientes profissionais de arquitetura e design se conectam, eles têm acesso a uma série de conteúdos, treinamentos, workshops, que nem esse ano a gente fez um workshop internacional em Milão. A gente levou mais 150 escritórios de arquitetura para Milão para viver uma imersão e conhecer o melhor do design. E a galera pira, adora esses... Porque você junta, né, descompressão junto com educação, mas no final é tudo sobre transformação. Então a gente é uma plataforma que conecta e potencializa negócios no varejo da construção civil. Em números, assim, esse ano a gente intermedia R$1 bilhão no mesmo ano. Caraca, bicho. Então isso loucura. é bem legal. A gente tem uma base de 25 mil escritórios de arquitetura, designers e engenharia. E a gente chega agora, em setembro, a um pouco mais aí de 600 empresas associadas ao Clube Casa em todo o Brasil. Então a gente está desde Belém até Porto Alegre. Caramba, o Brasil inteiro já. A gente tem um pouco mais de 30, a gente chama de células de relacionamento. E no final, eu acho que o que a gente pode contribuir aqui, a minha história, tudo mais, mas nada disso, nada mais é do que um pouquinho de tudo que eu vivi me ajudou a ser e transformar no que o Clube Casa é hoje. Total. Então, essa jornada, eu acho que é você sempre tirar o que não funciona e potencializar o que funciona. Eu falo muito sobre isso. E todo dia ser um pouquinho melhor, é óbvio, é fácil falar, mas é difícil fazer. Exato. Então, é isso. O Clube Casa hoje é uma das maior plataforma, mais
potente. Hoje é a maior do Brasil? Ela é desde o segundo ano, né? Caraca, mentira. A gente já nasceu gigante, porque quando a gente foi nascer, isso é uma decisão que você toma também. Sim. Cara, realmente, aquela frase do pensar pequeno e grande no mesmo trabalho... É isso aí. Foi isso. Porque quando eu vou contar daqui a pouquinho a minha história, você vai entender o porquê isso. Quando eu fui começar o clube, comecei sem querer, eu fui começar com algumas pessoas do mercado. De uma forma empírica, eu fiz uma pesquisa. Sim. E nessa pesquisa, me falaram uma coisa assim, mais um programa de incentivo? Tipo, de uma forma desdenha. E eu percebi que no final, existiam uns 300 clubinhos. Caraca! Mas nenhum se conectava, nenhuma região se conectava entre elas. Então você tinha um programa que incentivava a construção civil lá no ABC. Um outro programinha que lá na Gabriel. Lá Alphaville. Um outro programa, cara, super legal, mérito incrível, mas uma mentalidade zero de crescimento. Total. E aí, a visão que nós tivemos, que foi determinante, cara, a gente vai criar a mesma metodologia local, mas com uma mentalidade global. Então, tem um pensamento de Israel, principalmente. Eu fiz uma imersão em inovação lá em 2019. Que eles são fortíssimos. E lá, per capita, é um dos maiores lugares que tem maior número de CNPJs por pessoa. Caraca, que legal. Hoje é um dos maiores, per capitamente, empreendedores do mundo. Assim, é muito louco o movimento. E aí tem um livro que chama Startup Nation, que é a nação empreendedora. Por que Israel se tornou tão empreendedor? E aí, basicamente... Lá atrás, eles só tinham plantação de laranja e eles tinham que... é o tamanho de Sergipe, em torno de 7, 8 milhões de habitantes. Caraca. Então, como é que você cresce? Pro lado não dá, horizontal, verticaliza. Aí foram montados fundos de investimentos que investiam e incentivavam áreas de risco que ninguém queria investir. Legal, cara. E aí... Trazer investimento pro... Trazer de fora, em áreas de agro que nem queria, segurança... E no final... Você tem uma série de empreendedores que empreenderam em áreas que ninguém queria e hoje eles são especialistas. Olha isso, que e são viagem. cases e você começa a ter uma cultura muito forte de empreendedorismo. Por que eu estou falando isso? Pra gente foi muito parecido aqui. Então, cara, se eu for pensar só no Grande ABC, em Alphaville, em São Paulo, a gente vai estar pensando sempre... Localmente. Porque em Israel é isso. Como é que eu nasço localmente... Mas eu construo algo que seja globalmente. Exato. Então, o meu MVP, né, meu produto mínimo viável, é local. Mas ele precisa, lógico, com suas adaptações e... Pensar em escalar. E aí foi assim. Então, a gente fez o MVP no Grande ABC. Mas começou na ABC. Em São Caetano, aqui. Mas desde o início, a gente tinha uma clareza. Que... A gente não estaria onde o nosso cliente está, onde o CNPJ dele está. A gente estaria onde a obra dele está. Caraca. Então, a gente tinha uma clareza de ser onipresente. Então, Esse é um player que, de fato, agrega valor pro teu clube. Aonde ele precisar de fornecedor, ele vai ter... E aí a gente falou, cara, onde ele olhar pro lado, ele vai ter alguém no clube. Então, não adianta eu estar lá em Alphaville... Mas ele fala, poxa, os meus fornecedores são do ABC. Aí em Alphaville começar do zero, o outsource, começar a busca do zero. Exato. Então a nossa grande... E essa é uma dor gigantesca do mercado da construção civil. Você entrou resolvendo uma dor também. Absurdo. Que é curadoria de fornecimento. O outsource, essa curadoria, ele desenvolve... Principalmente assim, quem tem muito tempo se vicia nos fornecedores. Sim. E quem tem novo não conhece os decisores. Então, hoje, o setor, você tem um conhecimento sobre os decisores, as pessoas que tomam decisão dentro das empresas, ajuda muito a dar velocidade, ajuda muito a ajustar. Obra nasceu para dar problema, né? E isso é uma beleza, porque as empresas que têm capacidade de resolver esses problemas e evitar esses problemas, você é um exemplo disso na sua área, consegue fazer. Então, sem prolongar muito esse começo, no final, essa mentalidade local fez a gente sempre criar pequenos MVPs que não fossem cruzeiros gigantes, que a gente conseguisse... Rápido, pequeno. Então, pensamento de startup, erra rápido. MVP real valida rápido. Tanto é que a gente é um programa de incentivo. Então, a gente montou... Olha que legal isso. Pouca gente sabe disso. A gente nasceu em novembro para dezembro de 2014. Então, para eu saber o que as pessoas tinham vendido, porque no final, a gente começou a montar uma jornada. Como é que eu vou ajudar a empresa de vidro? Qual a melhor forma? Trazendo mais clientes? Não. Vamos pegar o cliente que já compra na empresa de persiana
que já está numa jornada de venda e trazendo vidro. Aí eu montei uma... Você criou uma plataforma de cross-selling, praticamente. Total cross-selling. Aí eu peguei uma parede que a gente chamou de Batalha Naval. Aí eu peguei todas as lojas, que na época eram muitas, eram 8, aqui, e eu coloquei de lado os profissionais. Aí eu pedi para cada uma dessas me mandarem 10 nomes de clientes que elas atendiam. E aí todo mundo fala assim, não, Thiago, o mercado é pequeno, são os mesmos. E aí, quando eu peguei o resultado, 63%... Os mesmos deles não eram os mesmos dos outros. 63% compravam em uma só loja. Que sacada, bicho, você Então, teve. mais importante do que eu trazer novos clientes para o ecossistema dessas 8 lojas, era eu fazer esse cara comprar em um novo segmento. E eu aumentava 100% a base, sem aumentar. E aí você diminui o custo de aquisição, isso, porque esse vai cara já tá... E aí eu comecei a fazer uma batalha naval. Eu fazia o água, né? Então, esse profissional comprou móveis planejado, mas não comprou vidro, persiana e tal. Então, aí a gente fazia todo um exercício para conectar nos nossos pequenos eventos na época. Ó, arquiteto, você comprou persiana aqui no nosso parceiro, só que, vidro eu também tenho, tal coisa eu também tenho. E aí a gente criou um sistema cross-selling. E aí, mas para eu saber que esse cara comprou ou não, eu tinha um trabalho junto com as empresas delas me mandarem se teve venda ou não. Mas como ela me manda? Cara, o cara não vai mandar. E aí a gente criou, por isso, nasceu o programa de incentivo. Porque o nosso grande fiscal da pontuação... Porque o arquiteto ele vai querer a pontuação, fala, me lança aí. O engenheiro, o arquiteto, o profissional, eles vão querer os nossos catálogos de treinamento, de capacitação, mas ele só vai ter acesso ao catálogo, então ele se transformou no nosso grande fiscal. Sim. Então... É a nota fiscal paulista. Então, a gente conseguiu fechar o ciclo. Total. Dessa forma. E aí, as empresas nos mandavam as suas vendas, que nada mais era do que lançamento dos de pontos para esses profissionais terem acesso ao catálogo de educação. Caraca, bicho. E aí, quando eles lançavam, a gente pegava o sisteminha e fazia água. Então, de novembro até abril, fica aqui um grande aprendizado. O sistema, sabe aquele sistema? O AI, inteligência artificial. Um aplicativo na Apple Store. Era um Typeform, que na época nem era Typeform, era um Google Docs, que era uma landing pagezinha que você entrava e lançava o ponto. Mas esse ponto não ia para lugar nenhum. Não ia para lugar nenhum. Ia para um e-mail. Ia para uma planilha. Planilha, caramba, ia para um e-mail. Aí eu pegava do e-mail e jogava numa planilha. Então, de novembro... MVP real. De novembro até abril... Todas as vendas, eu tinha uma abinha das lojas e eu ia somando as pontuações. E aí, em abril, a gente conseguiu criar um sistema automatizado. Pra fazer isso e a partir dali, a gente começou a automatizar. Bootstrapping total, você foi... Pra caramba. Até hoje, né? A gente é totalmente esse é o segredo do empreendedorismo. Você tem uma ideia, testa pequeno. Imagina você criar um sistema super caro e o pessoal não adere. Mas a gente já fez isso também. Eu também já. Já te conto também a merda Tiagão, antes de eu entrar na tua história, cara, já temos um monte de assunto pra conversar. Mas eu queria só agradecer ao patrocinador massa. Tá no esquema aí, Tiagueira? Boa. Que é a São Lucas Contábil. Graças a São Lucas e todos os patrocinadores da Além do CNPJ, que a gente consegue oferecer esse episódio, esse podcast, esse projeto, com esse conteúdo, com essa estrutura, com tudo isso aqui gratuito na internet, né? A São Lucas Contábil do meu parceiro Leandro Bueno, há mais de 20 anos no mercado, a São Lucas hoje atende mais de 800 empreendedores. Eles ajudam empreendedores digitais a resolverem seus problemas com impostos e contabilidade. São uma contabilidade digital especializada, não só no segmento digital, mas também e-commerce e serviço. Aqui está o sãolucascontabilidade.com.br, que é o site deles. São Lucas Contábil, que é o @ e embaixo o Leandro Bueno Contador, que é o dono da empresa, meu parceiro. Leandro Bueno, quem é do mundo da contabilidade que está antenado no universo digital, conhece o cara é um dos grandes referências. Ele é palestrante de milhares de pessoas, todo evento de contabilidade, é um dos caras cabeças lá que estão direcionando para onde o mercado vai. O Leandro é o professor do mercado, inclusive, né? Eu conheci o Leandro quando a gente começou a montar uma estrutura de holding lá na nossa empresa. Então, eu estava com opiniões, mas eu buscava outras opiniões, procurei na internet algum conteúdo que pudesse me dar um direcionamento. Eis que conheci o Leandro ensinando formação em holding para outros contadores agregarem esse serviço na sua carteira. E aí pensei, estou precisando de uma assessoria de holding, vou contratar o professor dos caras.
E aí, fiquei amigo do Leandro. O Leandro, cara, atende todos os grandes do mercado. Desde o Novo Mercado, o Ícaro de Carvalho, braço direito de todos os caras, Priscila Asilo, Pedro Sobral, puta, tem trocentos aqui. Lara Nesteruk e outros todos que, graças a Deus, eu não falei, porque esse que eu quase falei é um gigante do mercado, mas eu não posso falar porque eu tô ligado que o Leandro tem um NDA assinado lá. Então, resumindo, todos os enormes do mercado, tá tudo no guarda-chuva da São Lucas. Tanto além do CNPJ como o CNPJ também tá no guarda-chuva dos caras e todas as minhas indústrias. Então, ele tem realmente um atendimento 360. Se você paga muito imposto, e você nem sabe disso, porque muitas vezes você não entende como funciona a parte tributária, possivelmente ou você está perdendo competitividade no mercado, ou você está perdendo margem. Um dos dois, obviamente, está acontecendo caso você esteja lá seus 250 mil de faturamento, 200, 120, depende do seu segmento, e você acha que Simples Nacional ainda vale a pena. O Brasil não é para pessoas sãs, né? O Brasil é uma maluquice, ainda mais o manicômio tributário que a gente está vivendo, e quem sabe, com todas essas reformas, as coisas tranquilizem. Mas, com tudo isso, você precisa saber jogar o jogo das grandes. E conforme você vai crescendo, ter essa assessoria tributária é essencial. Além de tudo, cumprir todas as obrigações e uma contabilidade te ajuda, como vocês sabem, DP, RH, etc. Se tudo isso que eu estou te falando não é a realidade que você tem na tua contabilidade, considera a São Lucas. Os caras não têm impressora. Olha isso, que viagem, uma contabilidade sem impressora. Todos os dados de obrigação acessória que você envia para os caras, eles não pegam esses dados, fazem lançamento e foda-se. Como que os caras fazem? Eles pegam todas aquelas informações e te entregam um Power BI com todos os KPIs que praticamente já estão de banco de dados para eles como informação de gestão para você. É diferencial total, cara. Não tem nem como falar. Além de ser o patrocinador do Além do CNPJ, é o meu escritório de contabilidade, isso aqui é um depoimento que eu faço para os caras. Obrigado, Leandro. Obrigado, São Lucas, pela parceria. Obrigado por acreditar no projeto. Obrigado por investir. E vamos que vamos. Tamo junto. Tiagão, vamos lá, meu caro. Bicho, antes de a gente voltar pro Clube Casa, e eu quero entrar muito nessa parte de posicionamento, que você, cara, é um mestre disso aí, cara. Eu pago um pau pra tudo que você faz. O convite do evento eu acho lindo. E eu entendo o que... Eu sei que é você, talvez hoje não mais, mas eu sei que é a tua cultura. Pelo que a gente já se conhece e tal, e eu quero entender, eu quero esmiuçar o Clube Casa como no bootstrap do empreendedorismo, como você chegou lá, bicho. Porque muita gente fala assim pra mim, manda pergunta assim pra mim: Felipe, eu tô numa guerra de preço, eu não sei o que eu faço. Cara, é muito difícil responder essa pergunta. Pra pessoa simplesmente colocar a culpa na guerra de preço, quer dizer que ela já não entendeu nada do que precisa fazer para se posicionar. Eu tenho que praticamente ir para uma faculdade, sabe, da vida real para entender como se posicionar, como agregar valor, como se diferenciar. Isso não é tão simples uma resposta. E você faz isso, cara, de uma maneira muito, muito especial, e por isso que você tá aí. Mas antes de tudo isso, como que você chegou nisso, cara? Antes do Clube Casa, quem era você? O que você queria ser quando você crescesse? Quem era o Thiaguinho? Conta um pouco da tua história, cara. Eu vou tentar colocar em tópicos, senão o podcast fica 4 horas aqui. Você viu que eu fui te dar um oi e falei 15 minutos, né? Não, mas espero que tenha sido legal aí, pessoal. Não, foi massa, foi top. Bom, vamos lá. Então, Thiago Sodré, tenho 33 anos. Hoje casado, tenho uma filha de 1 ano e meio, a Olivia, minha esposa Isabela. Aproveito para me dar um beijo. Basicamente, venho de uma família super empreendedora. Meus pais são pessoas que batalharam muito. Eles são de família simples. Minha mãe é de Goiás, tem 10 irmãos, aquela vida mega sofrida. Meu pai, filho de pizzaiolo da Vila Carioca. Caraca, que legal. Aí ele fez ferramentaria no Senai, foi trabalhar em Goiânia, conheceu minha mãe, casou. Eu nasci em Goiás, eu sou de Anápolis. Que legal, bicho, eu não sabia disso. E aí, quando eu tinha uns 5, 6 anos, viemos para São Paulo. E meus pais acabaram montando uma pequena loja de roupas, uma pequena confecção. E dali, eles perceberam... Porque eu falo assim, eu sou bom, meus pais são foda. Que legal. E tem uma história muito legal. E os caras são gigantes também. E assim, tem uma faixa aqui da história deles que é muito sobre oportunidades. Aí no final conecta com o que aconteceu com o clube. E aí, eles, numa loja, ali na Silva Bueno... Que legal. Pertinho da empresa lá. E aí eles ficavam indo de metrô pra lá e pra cá, tal, a lojinha aqui e tal. E aí eles começaram a perceber
que existiam algumas áreas ociosas no metrô de São Paulo. E aí me incomodava, minha mãe via um monte de espaço sobrando, meu pai e tal. E aí ele falou, pô, por que não tem? E eles estavam já começando a crescer, fome de empreender, mas ela não queria ir para um segundo ponto, e ela também não queria ser uma camelô, ela não queria fazer de forma informal. E aí ela tinha visto um conceito disso numa viagem que ela fez, quando ela é super simples, mas ela sempre foi muito batalhadora. E aí teve um momento da vida dela ali que ela juntou uma grana e foi naquelas missões de igreja para Israel. Que legal. E ela viu um modelo de um shopping dentro do metrô. E ela falou, pô, por que aqui em São Paulo não, né? E aí eles propuseram o metrô, e aí fazer não fora da catraca, mas fazer dentro da catraca um stand de feira. Nossa. Uma loja temporária. Sim, sim. E aí eles fizeram a primeira loja. Então, meus pais foram idealizadores no metrô de São Paulo para toda a área comercial. Não existia nada de loja. Caraca. Tudo que você vê hoje de lanchonete... Foi eles que idealizaram isso. Não existia nada nessa linha. Que maluquice, que legal. Fizeram de forma empírica também, sem muito... Foi Eles fazendo. Só queriam abrir um negócio. Mas Empreendedor que faz... E aí eles acabaram abrindo, tiveram um segundo e tal. Aí que é a decisão. Aí eles pegaram uma área na Barra Funda. Aí a diferença de ser bom e ser foda. Eu sou um cara bom, o que eu faria? Montaria 30 lojas minha, você também. Eu também. Montaria uma road. Exato. Contrataria 50 mil pessoas. Exato. Abriria... Vou expandir isso aqui. E tal. Exato. E aí o que eles fizeram? Eles fecharam a loja de rua. Foram para um escritório menor que esse estúdio aqui, de 20, 30 metros quadrados. E abriram uma loja, uma empresa de locação de áreas comerciais. E aí eles começaram a pegar a área dentro do metrô e sublocar. Caraca. Então, meus pais, durante muitos anos, tiveram um alto índice de faturamento. Quem teve essa ideia? Meu pai e minha mãe, os dois sempre juntos. Puta que pariu, bicho. E aí... Pivotou o negócio real. Pivotou total. Então, a Balduca, eles que trouxeram para dentro. E pivotaram no sucesso. Sim. Porque pivotar normalmente... Eles estavam começando a ficar bem. E aí, lógico, teve um monte de coisa no meio do caminho, né? Sim. Aí eles entraram com um processo que era provisório. Aí depois foram feitos os processos que nem existiam ainda, das concessões. Aí ficaram 5 anos, 10 anos e assim por diante. E eu falo que aí o bom foda. Porque o cara bom, ele vê o que tá na frente. Então, o que ele faria? Tem uma loja de roupa, pô, vou abrir uma loja em cada estação, vou ter 20, 30 lojas, vou voar. Cara, mas imagina, são 200 funcionários. Não é escalável, tá? Chega uma hora que não escala. É expansível, né? Eles fecharam a loja e eles abriram uma empresa de empreendimentos e participação, onde que eles gerenciavam, então eles começaram... Aí, basicamente, eles chegaram a ter quase 200 imóveis sublocados dentro do metrô. Ganharam um poder de barganha gigantesco. E aí, nesse modelo, eles ficaram muitos anos nisso. E aí, eles também aprenderam muito a fazer feira, porque no final, eles não podiam ficar... Algumas das concessões não podiam ficar no mesmo lugar, porque dava fundo, tinha toda aquela questão. Aprenderam a ser itinerante. E aí eles aprenderam a ser itinerante dentro do metrô. Então eles tiravam uma loja de uma estação, colocavam outra, e eles criaram um expertise muito grande de montagem e desmontagem. E aí no meio do caminho, minha mãe e meu pai, junto com essa parte de confecção, eles... Não sei se você conhece, mas é a Feira da Moda Inverno. Conheço, pô. Que é emblemática, muitos anos, Feira do Circuito das Malhas. Exato. E tanto isso aqui acontece só no Brasil? Só em São Paulo? Isso, em São Paulo. Tem no Brasil inteiro. São Paulo é famosíssimo. Circuito das Águas, né? Que é o sul de Minas. E aí, vão fazer 20 anos agora. E aí, minha mãe e meu pai, que são os promotores e donos. E aí, eles começaram a criar um modelo ali dentro. E dali foi para Bienal. E hoje está no São Luís. É uma das maiores feiras. Pivotaram de novo. E aí, eles têm dois hubs. Então, um hub deles é a parte de concessão dentro do metrô, que teve um determinado momento, o metrô viu isso como um negócio e abriu uma área de locação direto. Abraçou. Então, também, do dia para a noite... Você perdeu tudo. O metrô faz um formato de locação direta, sem mais pedagiar. Então, a gente sempre tem que estar olhando. Aí foi um aprendizado muito que eu tive sobre o quanto que do dia para a noite... É o cisne negro, né? Não sei se quem já leu o livro aqui. São as coisas que... O cisne negro não existia na Europa. Não existia na Europa, então eles davam um exemplo quando uma coisa era absurda. Nossa, isso é um cisne negro. Para falar de uma coisa absurda. Aí, quando eles descobriram a Austrália, existia um cisne negro. Então, do dia para a noite, a crença
de uma vida inteira de 200, 300 anos de não existir um cisne negro, foi quebrada. Quebrado. E os cisnes negros são eventos que acontecem nas nossas vidas, que depois que acontece, parece óbvio. Fala, nossa, como não pensamos que... Sempre esteve aqui. E isso aconteceu um cisne negro na vida deles ali, no sentido de, tipo, do dia pra noite, o metrô começou a fazer uma concessão direto e tirou os intermediários ali. Hoje eles têm ainda algumas lojas, mas nem 20% do que eles tinham. Tinham na época. E aí, o que trouxe um outro respiro foi esse empreendimento. Então, eles são há 20 anos promotores e organizadores da Feira da Moda Inverno. Esse ano, só para vocês não são, em 2 edições, rodou mais ou menos umas 100, 110 mil pessoas dentro da feira. Caraca. Em 2 edições ali de 10, 15 dias. Nossa, bicho. Bom, aí eu nasci nesse turbilhão, feiras, eventos. Legal. E aí eu falo que minha jornada começa aqui. Feiras e eventos. Cara, pode ser 360 dias, o evento vai ser um dia. Então você pode fazer o que você quiser. Você pode planejar, pode fazer o que for. Se no dia chover, se no dia cai um terremoto, se no dia o seu fornecedor não entregar, se a energia acabar, e assim por diante, não adianta. O evento não vai... Você não consegue estocar evento. Exatamente. E o evento, ele é sobre isso, sobre adaptabilidade, capacidade de entender o porquê você está fazendo algo, não como você faz. O famoso comece pelo porquê. Então, quando você entende o porquê as coisas acontecem, fica muito claro as soluções, porque você vai e ajusta dentro do evento, mas você não perde a essência dele. Total. Então, aqui, eu tive um aprendizado que foi sempre assim, o poder da realização. Não adianta idealizar. Cara, é 5% idealização. Sim. A realização, a transpiração... É o que vai determinar. Beleza. E aí, então eu fiquei nesse marketing, né? Sempre assim. Aí quando eu tinha uns 20 e poucos anos, futebol, a gente sempre ele conectado, meu irmão, o cara conectado também com futebol. E teve uma época que o São Caetano tava bombando, não sei se você lembra aqui. Lembro, porra. E a gente tinha muito conhecidos, amigos, era uma faixa etária que a gente acabava saindo muito. Tal, e a gente tinha meu irmão tinha muito conhecidos. E aí tinha um jogador de futebol do São Caetano que acabou sendo vendido pro Porto, que era um amigo do meu irmão, e ele teve um problema. E a gente sempre muito querendo ajudar meu irmão e meu pai ali, e eu conseguimos resolver o negócio. E conseguiu dar uma destravada. E aí ele falou, pô, você me ajudou nisso, você não quer gerenciar minha carreira? Caraca! E aí nisso meu irmão foi fazer um curso de agente FIFA. E aí ele foi o agente FIFA mais novo do mundo até. Foi uma história bem legal. E na sequência eu fiz também um curso. Que legal, bicho. E montou... Não sabia dessa história. Já foi agente de futebol. Já. E aí nós montamos a Sodré Sport. Meu irmão montou a Sodré Sport, eu fui junto com ele. Sodré Sports, que é uma agência ficou muitos anos, chegou a ter mais de 35 jogadores ali. E aí ele fazia a parte comercial de time e eu com 22 anos, fazia a gestão da vida dos jogadores. Bicho, cara, isso é muito empreendedorismo, cara. E aí a gente fazia... Quantos anos tem seu irmão? Mais velho ou mais velho? Ele é 3 anos mais velho. 3 anos mais velho. E aí... Então ele no alto dos seus 25, os dois bombando lá. E aí você fala... Aí a gente começou a... Pô, aí eu ia no jogo, na época, Barueri, ia nos camarotes, conhecia os diretores. Seu Caetano tava voando. E a gente começou a se conectar muito. E a gente muito rápido, assim, né? Começou a conectar, entender. Aí tem um negócio que chama... Cara, você tem que gerar valor nas pessoas. E aí teve um dia que eu entendi o game. Eu falei assim, cara, você vai... Teve um dia que eu fui de manhã... Teve um jogador que teve um problema seríssimo, que tinha dado uma tempestade, aonde a família morava, um barraco, tinha ferrado. E a gente vira meio que um patriarcal. Exato. Quando você dá gerencia... Um help pro cara, não dá um help. Cara, e a mãe virou pra mim e falou assim, tá, mas, cara, de que forma você vai ajudar a gente? E ali era uma coisa muito... Eu não podia criar promessas. Exato, não, você podia falar assim. Pra tal time e tal. Não podia, porque não dependia de mim. Exato. Mas eu tinha que gerar um valor e conexão. Eu falei, cara, a gente vai fazer o melhor para ele, a gente vai buscar as melhores oportunidades, a gente vai até aqui, gerenciamento de expectativa. Porque para mim, a experiência nada mais é do que o gerenciamento da expectativa. Então, eu tenho pessoas que entregam coisas incríveis, mas como a expectativa foi muito alta, se torna média. E eu tenho muitas pessoas que entregam... Eu tenho muita gente ao meu redor, de outras empresas, que entrega coisa muito média. Mas como o cara gerou expectativa nenhuma... Ele surpreendeu. Surpreende.
Então, eu vivo com esse dilema. É aquele negócio, é melhor a surpresa do que a decepção. Eu E o vivo que esse vai dilema, determinar é a expectativa. Eu vivo esse dilema, porque eu sou um cara muito porrada, muito go-to-market. Exato. Então, a expectativa tá Lá em cima, mas beleza. E aqui tem uma passagem do Jacques Rousseau que ele fala o seguinte, todo mundo se conecta, todo mundo espera algo, todo mundo precisa de algo em troca. Total. E aí- Não existe almoço grátis. Seja amor, Exato. seja dinheiro, seja porta aberta, Total. seja o que for. Mas você tem que entender o que você precisa dar em troca. Total. E aqui E esse é o segredo do relacionamento. do relacionamento. E é o give É o first. segredo da vida, viu? É o give first. Você dá de forma altruísta É. e depois você não espera, mas alguma coisa conecta. É. E aí, beleza. Aí um dia eu saí lá desse jogador, e aí no mesmo dia eu fui assistir um jogo, puta, sento do lado do presidente lá do clube, o cara com charutão, cara super milionário, bem de vida, e ele me vira e fala, pô, e aí, como você vai me ajudar? Ele fez a mesma pergunta que a mãe. Caraca. Mas aqui era o seguinte, cara, não, pô, a gente tem os meninos da base do Palmeiras, você conhece? Não conheço. Pô, você tá perdendo eles. Então, ali o que ele queria, o quê? Ele queria ter acesso às melhores oportunidades Exato. dentro do mercado de futebol. Então, o que eu precisava dar pra ele, nada mais era o que ele precisava ali escutar, precisava me conectar. Então, Ele queria ver em você o acesso que ele não tinha. eu não tinha. Então, eu precisava criar algo que ele não tinha É. pra conectar. E aí você começa a entender que no final, nós colocamos as barreiras nas nossas vidas. Quando eu vou lá, vou falar com o Felipe. Pô, Felipe do Além do CNPJ, tal, tem um monte de seguidor que você... Aí te encontra no evento e fala, pô, aí você mesmo Você solta. se blinda e não consegue gerar conexão e valor. Total. Enquanto você é um cara de educação, um cara aberto, eu tenho certeza que você se conecta muito mais com a pessoa e fala assim, meu, tô com um negócio de 100 mil lá, fudido, tal, não sei o que lá, pô, me dá um réu. Na Você se hora. conecta muito mais com as pessoas que quer ajuda Exato. do que efetivamente as pessoas que querem tirar proveito, certo? Exatamente. Então, assim, às vezes você precisa entender o que o Felipe quer escutar. O que move o cara. O que move, qual o propósito Exato. dele. Exato. E aqui eu entendi o jogo do relacionamento. Você tem que gerar valor Sabe. antes, conectar. E assim, não adianta. Pode ser a pessoa mais simples ou a pessoa mais rica. Todo mundo por trás são Tem um pessoas interesse. e todo mundo tem interesse. E seja o interesse. Minha esposa tá comigo porque eu a amo. Eu amo. A partir do momento que não existia amor, Já era. já era. Exato. Então eu tenho um interesse. Bicho, Mano, cara, e pior que, Thiago, o que você tá falando, mano? É óbvio, mas o mundo não entendeu. Não, as pessoas falam, Tiago, você é interesseiro. Eu falei, eu sou pra cacete, É, bicho. o mundo não entendeu que é assim. Cara, tem gente que manda assim pra mim. Cara, eu odeio isso. E se você manda, nunca mande mais. Assim, manda assim. Cara, eu vou estar em São Paulo. Vamos tomar um café? Tá, mas Ele manda na além do CNPJ. Cara, dá vontade de ser grosso e falar assim, o que você vai me dar? O que você vai agregar? Não é que eu não quero tomar um café com ele, pelo amor Não, de mas Deus. cria uma história antes. Fala, pô, tô com... Exato. Ó, pessoal, fala assim, ó, vou te falar. Pô, Felipe, caraca, aquele conteúdo que você fez, tal, não sei o que lá. Meu, eu tô com uma empresa lá que nós estamos com contabilidade assim, assim, assado. Pô, sabe o São Judas? Eu sou o exemplo disso. Pô, virei lucro real agora. Não sei o que lá. Pô, vamos bater um papo com o São Judas. Sou um puta case de lucro real. Exato, aí eu já, Vamos eu lá. já tô agregando valor pro meu Aí patrocinador. você tá gerando valor pro seu patrocinador. Você falou, porra, agora vou pegar esse cara aí que tá com a empresa já... Acabou. Forma... Café feito. Café feito. Então, as pessoas se iludem. Olha isso, o cara acho que foi mesmo. Se você mandar essa agora, não pode usar essa, porque isso eu já tô tarimbado. Isso aí. Mas é isso. Total, Cara, bicho. por quê? Porque você, por mais que você é um cara super bem sucedido, você precisa gerar Todo mundo valor precisa para de quem. alguém, cara. Você trouxe um logotipo aqui que você tem que gerar valor para esse cara. Então, se você trouxer um valor para gerar valor para ele, Já era, você gerou pra mim. o almoço, você é capaz de você pagar o almoço para ele e para esse cara. Total. Então as pessoas perdem um pouco a mão. E aí, quando você Tá, isso começa a aqui entender. foi uma aula, mano. E quando você começa a entender isso, não é interesse só de dinheiro, de negócio. Por exemplo, aconteceu várias vezes de predisposições. Sou um cara novo, cara, não conheço ninguém no mercado. Toda palestra que eu faço, esse ano eu já fiz nós estamos no meio do ano, eu já fiz umas 40, 50 palestras. Fala pra caraca. E eu sempre pergunto assim, quem tá aqui mais formado, quem tem mais de 7, 8 anos formado na arquitetura, na construção? Cara, metade, levanta a mão. Falei, todos vocês têm mais tempo do que eu na construção civil. Olha aí. Porque até 8 anos atrás, eu não tava vendia nisso. bebidas. Olha E isso. aí eu vou chegar lá. Caraca. E aí, o que muda é tempo ou experiência?
Cara, eu posso ter 8 anos, mas eu aprendi uma vez e replico 8 vezes. Exato. Eu posso ter 8 anos. Cara, o que eu faço hoje é totalmente diferente do que eu fazia 6 meses atrás. É isso aí. Bom, vamos lutar. Aí eu já chego nessa parte. E aí, do futebol, a gente teve uma oportunidade muito legal de... Cara, o convite tem uma foto muito legal. De eu apresentando um jogador no Gênova. Aí foi, Gênova, Porto. Caraca, Eu e meu irmão era que muito da hora. maluco. A gente viajava e a gente gerava negócio. Meu irmão também é um cara que entrava em vários lugares, entra em vários lugares, tem várias conexões. Mas não era muito o meu game. Eu tava muito mais ali numa questão de oportunidade pelo meu irmão do que efetivamente Eu tava aproveitando o timing lá do... o timing. Mas, cara, entregando, fazendo. Eu sou um cara que se entra, ferrou. Já era. E aí, a gente tinha vários negócios. Um deles era um jogador que acabou tendo uma oportunidade muito grande no Gênova. Meu irmão acabou construindo essa negociação. E eu tô dando suporte lá. E a gente acabou fazendo uma transação milionária. E a gente tinha um percentual dessa transação. Falou, fudeu. Agora aposentei com 22 anos. Estourei. Estourou no norte. Pá! Sabe aquela vida E a molecada, a Sabe- gente moleque já... Sabe aquele negócio de você gastar a comissão antes da venda? Tal, tipo aqueles memezinhos. Já Então, aluga o barco. era lá, tipo o nosso. Detalhe. Aí a gente fez toda a ação, fui lá apresentar tal. Cara, o time do Brasil não pagou a gente. Não acredito. Aí a gente teve que entrar com uma ação, tipo, deu uma super... Meu, o valor dorme o negócio. Caraca, mano. E a gente ia pagar tudo que tinha investido. Isso é coisa do passado. Você pode falar o time, não? Ah, melhor não. E aí... Depois eu conto no particular que eu tô curioso. E aí, beleza. Não, aí depois pagou, deu tudo certo. Mas a gente teve que entrar com uma ação na FIFA, todas aquelas coisas. Mas a gente era pequenininha. E aí a gente começou a perceber que o game era muito ali fechado. Exato, é. E ali, meu, a gente entusiasmado, E querendo fazer as rola coisas. um bloqueio, uma máfia. Não, é o diretor, é amigo do outro. Cara, é o game. Todo ok. lugar é. Tem. E aí eu falei, cara... De novo, repeti umas 10 vezes isso. Tudo que não depende de mim... Exato. Então, assim, eu fazia tudo certinho e não funcionava. Por que não funcionava? Não Aí você dependia tinha de que... você. Não, porque o outro que era amigo, que era um ex-jogador, colocava aquele jogador lá. Então, não era mais sobre ter eficiência, era sobre... Não era sobre ser o melhor jogador. Exato. Era sobre ter os aconte- acessos. Aconteceu... E normal, todo segmento tem isso, né? Todo tem mesmo, real. Não tem nenhum que mas não tem. ali eu não queria entrar mais. Exato. E aí, nesse mesmo momento, de uma forma muito pra lá e pra cá, eu conheci na época uma pessoa que ele era do marketing da Red Bull, comercial, tinha feito um trabalho brilhante lá. E ele tinha acabado de sair da Red Bull com um sonho de abrir uma marca própria de energético. Caraca, que legal. E aí ele tava no processo de abrir uma marca no Brasil. Bicho, real, você já fez tudo, bicho. Isso é bom. Não, eu contei uma hoje, o Luciano tá aqui comigo. Hoje eu contei uma que nesse meio do caminho a gente começou a fazer uma construção também. Quase eu fui para a área da construção também. Quase entrou nesse... Mas eu já conto daqui a pouco. E aí, a gente... E aí surgiu essa oportunidade. Ele estava abrindo uma empresa de energéticos e falou, cara, eu preciso de uma marca, tipo, vai Thiago Energético. Pô, vou gastar uma puta grana para fazer essa marca ser top, certo? Sim. Falou, cara, então eu vou fazer uma marca já conhecida e criar um negócio que eu aprendi, marketing de percepção. Cara, uma marca que tem... E só te dando um pause. Tudo isso é o tal do posicionamento que eu falei lá atrás. Porque as pessoas se conectaram comigo por causa do... Exato, o cara tá criando um energético do zero. Puta, ou eu vou ser mais uma marquinha, nem sei da história. Eu vou tá? falar do preço. Aqui tem, eu até anotei naquela hora que você estava falando do preço. Sim. Tem um negócio que mudou a minha vida aqui sobre vender barato. Esse case é foda. Cara, e vender barato dá o mesmo trabalho de vender caro. Não dá mais trabalho. Dá mais trabalho, né? Porque o low price, ele é commodity. O commodity, no médio prazo, você quebra e se fode. Exato. E principalmente a galera que muitos devem ser de serviço autônomo. Nossa. Cara, trocar boleto já foi a época, porque o custo de dinheiro tá alto. Exato. Na verdade, custando caro. fudeu. Quando você troca de novo, você perdeu. Já é. E aí acabou... Marketing de percepção. E aí, beleza. Aí meu irmão, nesse mesmo momento, teve uma oportunidade de ir para um outro viés. Ele é um cara que gosta de parte política e tal. E aí ele seguiu isso. Seguiu política? E aí ele vai para um caminho que ele traçou e ele sempre teve essa interlocução. Legal. E eu sou um cara mais maker. Eu sou um cara que... Business mesmo. Business e tal. E, de novo, tudo que não depende de mim... Tal, e aí eu acabei conectando com essa pessoa...
E a gente lançou a Everlast Energy no Brasil. Você já deve ter tomado. Cara, olha que... É isso aí. A marca Everlast, box de roupa. Sim. Então a gente licenciou a marca Everlast no Brasil. E... Existe até hoje, se não me engano, hein? Tem. E aí a fórmula foi feita por uma química nossa. Sim. Ela não veio de fora. Você pegou o branding só comprou Na a marca. verdade, tinha um energético. Licenciou. Com uma lata de alumínio. E a gente só Comprou e pum. licenciou Nossa. a marca. E aí tinha a expertise, aí que entra complementaridades, né? A expertise desse sócio era muito grande, ele que vinha com toda essa bagagem. Mais uma vez, eu entrei, e aí as pessoas, elas têm tanta vontade de ter sonhos. Cara, mas é tão incrível também entrar nos sonhos dos outros e virar dos sonhos o seu sonho. Exato. Então, assim, olha a minha história. Cara, meu pai... Você foi embarcando em sonhos. Por quê? Porque eu sempre me pus num papel muito de aprendiz. E de maker também. Isso aí, o maker abraça sonhos alheios como o dele. E o negócio de Vamos fazer acontecer. Fazer acontecer, foda-se, entendeu? É isso aí, eu não tô sou ligado. apegado à rota, não é você que fez, não sou eu. Exato, O negócio vamos junto. brau. Exato. Tô ligado. Cara, então assim, o negócio lá da feira, pô, meu pai, minha mãe, negócio da Sodré, meu irmão. Você quer construir o negócio. E o meu negócio da Everlast, pô, não fui eu também, mas eu entrei logo no início. Sim. E fiquei ali como um co-founder ali junto, dentro das medidas. E aí eu entrei como sócio dele, montamos uma estruturinha e trouxemos, aí nós montamos um avião, Boeingzão, mas não tinha gasolina. A gente gastou uma puta grana na primeira produção. E não distribuiu. Aí o que acontecia? Aí marketing de percepção. As pessoas olhavam pra nós, achavam que era um prédio de 5 andares. Não sei o que lá. 300 funcionários. Everlast é Energy. Cara, juro Os por caras Deus. são Era eu, meu sócio, a esposa dele e um estagiário sênior. Olha que doido. E aí o que a gente fazia? Foi fácil convencer a Everlast a te dar a marca? A história, eu entrei logo no depois. Essa primeira parte foi muito mérito Do cara. Desse ex-meu sócio, né? Sim. E ele contou... E a história foi bem nessa linha, né? Cara, eu montei uma marca de energético. Então tem que ter alguns pontos. Aí ele colocou num papel assim. O que um energético tem? Individualidade. Só toma para ficar alta performance. Individualidade, beleza. Então, um esporte sozinho. Total. O que o energético? Então, a pessoa vai tomar... Não se compartilha, não é para compartilhar. Tal, foi indo. E aí ele chegou em algumas premissas, e aí ele fez um funil, e aí ele chegou na Nike, na Puma, chegou na... E aí ele pensou, então tem que ser esporte, porque aí você já... Tudo que a Red Bull tá tentando fazer, você já vem, já é esporte. A Red Bull hoje é absurda, mas há 10 anos atrás... Não era tudo isso aí. O projeto, né, que hoje é maior do que de esporte ali da Fórmula 1 e tal, tava bilionário. Sim. E ele falou, não, se a gente já nascer esporte, vamos. A gente já vem nisso. E aí, não, Nike é muito mainstream. Mainstream é quando você é muito popular. Não, é impossível chegar nos caras. E aí ele teve uma até assim, tem que ser mainstream, mas tem que ser cool. Olha, caralho, esse cara é ligeiro, hein? Então você tem que ser conhecido, mas não popular. Aí entrou... Esse cara é inteligente. Se eu não me engano, ficou entre Puma e Everlast. E aí, acesso. Não, Everlast é melhor que Puma. Isso. Aí, acesso... Por causa do cubo. Aí ele conseguiu se conectar, porque na época tinha um franqueado master que tinha aqui em São Paulo para as roupas. E aí esse cara conectou, funcionou. E aí, a história mais legal não é essa. A história mais legal é que as pessoas não queriam dar o energético, porque... Quem não sabe a história do energético, durante muitos anos, os vendedores de energético tinham que vender com uma liminar. Porque tinha épocas que as pessoas falavam que o energético mata. Quando as pessoas não sabiam o que era. Sim. E ele pegou essa fase ali. Na época da Flash Power, Fly Horse, lembra disso, né? Sim. Santa Aldeia. Total. O preconceito do mercado absurdo. Mesmo, né? Tinha um preconceito muito de vodka energético. E aí, tinha E aí, ele conta uma história super bacana, que o pessoal lá em Nova York perguntou para eles, que é Bronx, Nova York, mas foi comprada por uma empresa de participação em Londres. Então, ela era uma empresa inglesa, mas com sede em Nova York. Porque nasceu no Brooks, tem toda aquela questão do Everlast, né? E aí, o cara falou assim, poxa, eu não vou dar licença, porque pode matar. Nossa, cara. Mas aí... Então lá também tinha esse preconceito ainda? Não, porque geral. Era mundial. Assim. E aí uma história legal que ele contou na época, muito tempo, faz acho que muitos anos que eu não lembro disso. Ele falou, pô, mas uma luva também mata. Caraca.
cabe. Bicho. Objeção. Filho da Então, puta, você tem que quebrar a objeção. Ligeiro. Mano, esse cara aí... E aí... Você conhece esse cara ainda? Não? Sim. Me indica pra trazer ele aqui, pra contar a E história. aí... Aí foi isso, aí eu entrei, embarquei nessa. A gente montou um escritóriozinho na Vila Mariana, de 30 metros quadrados. Que legal. Super adesivado, bonitinho. Mó brand legal. Cara. Aí a gente fez o seguinte, a gente terceirizou uma linha na New Age, que é uma envasadora de energético. Então, a cada 3 meses, a gente alugava 1 hora essa linha. Caraca. Então, os caras pensavam que eu tinha uma indústria. Exato. E que nem vale a pena hoje em dia ter indústria. Eu né, fracionava 1 hora da New Age. Que é uma coisa muito atual hoje. Hoje... Mas lá atrás, cara, você, por exemplo, cápsula, essas coisas. A maioria de quem vende cápsula não tem indústria de cápsula. A indústria hoje é tudo terceirizada. E você fez isso 10 anos atrás. E aí terceirizava a linha. Aí a gente comprava da Lata Packball, que é que é as mesmas que vendiam lá para as grandes Ambev e tal. E aí a gente mandava ela para New Age. Então era em Leme, Jacareí e acabava... Então fazia essa brincadeira. E aí, cara, é incrível. E a gente só pagava eles conforme eu tirava o pallet que eu ia usar. Nossa, a negociação também é monstro, meu. Cara, é surreal. Então Surreal. Porque a gente não tinha fluxo nenhum, porque a gente gastou toda essa E grana. ele colocava o dinheiro no teu negócio. E aí ele fabricava e envasava pra gente, guardava. Nossa senhora. Aí a gente tinha um pequenininho estoque na Vila Maria. Conforme você tirava pra distribuir, E aí você ele pagava. mandava isso. É tipo uma entrepostagem aduaneira em importação. Meio maluco, Você assim. só vai pagando imposto conforme você vai Mas assim, tirando. não era o certo, é porque a gente tava tão fudido, porque acho que era o único jeito deles receber. Tem umas Era coisas isso ou nada, né? Não era isso ou nada. E aí nascemos assim. Então, Que legal. a percepção da investimento é 20, 30, 40 milhões. Porque foi isso a percepção no Exatamente. E a gente- E eu nem sabia dessa história, eu não sabia que o Everlast estava por trás de você no início. E eu já tinha essa percepção. Os caras, eu achava que era Everlast vindo pro Brasil. Entramos no. Mas é. Então, é o marketing de percepção que aí, você fala. aí é isso. E aí a gente começou... Aí que entra um pouquinho da percepção. E aí a gente começou a ter muita dificuldade, né? Porque concorrer na época era Burn, Fusion, Flash Power, Flying Horse, Red Bull. Então você tem Red Bull. Burn, você tem a Fenza, Coca-Cola. Aí você tem o Fusion era Ambev. Nossa, só os... Cara, como é que você os faz com essa gigantes. brincadeira, né? E aí, a gente falou, cara, não dá. Aí você tem 2 caminhos. Você tem o mais barato. Então você tem um monte de... Lembra dos tsunami da Total, vida? aqui. Que era água com açúcar. Cara, um energético é composto de glucuronolactona, cafeína, que são compostos de aminoácidos, complexos de vitamina B, C. Aí você tem cafeína, uma cafeína branca que você coloca, taurina. Então, cara, e para você, mas a merda é, se você faz um mínimo lá pedido, você pode rotular energético. Então, o cara metia açúcar e o mínimo das outras coisas, E já o rotulava. custo de operação dele, entre aspas, era água com açúcar. E a gente, cara, juro, a gente fez muito teste cego, o sabor, quem tomou aqui sabe, o produto é muito bom. Muito, muito bom, o produto. Pra conseguir ancorar nessa qualidade. E aí aqui, depois, isso é mais pro final, mas eu vou falar agora. Eu aprendi a duras penas. Brand, porque eu sou um cara muito apaixonado por comunicação. Eu aprendi um negócio foda aqui. Brand não é sobre criar, é sobre distribuir. Total. Já aprendi isso também, me Então, ferrando. aí como eu me fudi? Como fudemos, né? E aí, a gente, estoque, bonitinho, Everlast. Aí eu fiquei andando quase 4 anos com uma minha... Eu peguei meu carro, adesivei... Andava pra cima e pra baixo com a porra de uma lata do lado. Mas foi legal. Vivendo o negócio Foi. é real. Não, aprendi muito. Não era fácil, não foi fácil a relação, porque meu sócio era quase 20 anos mais velho do que eu. Puta, caraca. Mas uma coisa é você ter um irmão, outra coisa é você ter um pai, Exato. do nada você ter... E aí, cara, tanto é que várias coisas que eu olho hoje, eu falo, meu, não é possível que eu fazia isso e tal. Ele aceitava. Mas assim, uma vez eu fiz recente, eu tô fazendo uma certificação em conselheiro, né? Que legal. Porque eu já faço parte de alguns De alguns conselhos. conselhos e tal, e eu tenho um processo no clube que a gente está desenvolvendo um trabalho de um conselho mais consultivo e tal. Você está implementando conselho no clube? A gente tem Legal. mais para a área administrativa fiscal e eu quero implementar agora uma mais de complementaridade de departamentos. Legal, bacana. E aí eu estou fazendo uma extensão agora, que é um certificado para eu me tornar conselheiro e também eu entender melhor o jogo, né? E também conseguir entender para a tua empresa e também para começar a entrar em empresas
em participação, É. conseguir... E aí bom o negócio. Carlos Júlio, que é o mentor do curso, é um cara fora de série aí, já foi presidente de várias bancos, empresas, ele que faz esse curso, né? Ele que é o cara. E aí ele falou que um dia ele tava... Olha o nível do cara. Ele tava em Nova York, participando de um evento, onde que ele tava dando uma palestra, e depois dele era a palestra nada mais, nada menos que o Nelson Mandela. Caraca! E aí depois ele sentou na mesa com o Nelson Mandela, e o Nelson Mandela lá no papo, e ele falou que eles estavam conversando, aí o Nelson levantou e falou assim, eles estavam conversando sobre perca, ganhos, tal, como as relações são difíceis, algumas coisas meio assim. E aí o Nelson virou assim, eu nunca perco. Cara, aí falou que a mesa inteira falou, cara, o Nelson, do amor, Exato. falando assim, aí ele falou assim, ou eu ganho ou eu aprendo. Caraca, aula. Cara, é isso. É. Então, assim, se eu te contar algumas coisas que aconteceram aqui, é surreal, entendeu? Sim. É muito louco. E vai construindo e te direcionando pro hoje. Mas, cara, eu sou insuportavelmente positivo. Normalmente empreendedor, né? mano? Mesmo quando dá merda, Você olha lá o copo meio cheio. e eu não consigo ver a merda. Eu Porque a coisa boa brilha tanto. É o aprendizado. E É um isso. jeito diferente que a gente descobriu E aí como o não que fazer. aconteceu aqui também que foi uma relação de que ela acabou sem acabar, ela acabou muito mais pela não relação mais do que efetivamente uma ruptura. Uma ruptura. Aí eu vou contar aqui. E aí eu tava lá com o Everlast, aí entra o maior aprendizado de preço e tudo mais. Aí a gente falou, poxa, e agora? Como é que a gente vende? Aí eu ia bater numa distribuidora, ia bater em outra. Aí meu sócio ficou mais para key accounts, distribuidoras, e eu trabalhei mais a parte de on-trade. Então ele trabalhava a parte de supermercados, atacadistas, e eu ficava na parte mais de festas, eventos, clientes especiais, uma linha mais ali de fazer barulho, né? E aí a gente começou a bater em muita casa noturna. Pô, não, eu sou patrocinado pela Red Bull. É. Aí batia na distribuidora. Ah, mas você tem preço? Calma aí, um quer preço. O outro quer patrocínio. Aí eu batia na universitário. O que você vai me dar de ativação? O outro quer ativação. Aí... E já entra o conceito do relacionamento que você falou. de E aí você pegar vai entendendo. valor, é. Aí você vai entendendo. Aí, preço, patrocínio. E aí você vai entendendo o game. Vai falar, porra, no final, todos querem a mesma coisa, mas só estão usando palavras diferentes. Então, o que eu fazia no começo? Eu dava o preço errado, eu dava o melhor preço pro Felipe, mas o Felipe era de casa noturna. Eu terminava de negociar, ele falava, tá, mas o que você vai colocar de display aqui? Falei, pô, fudeu, não tenho verba. Aí eu dava um puta display pro cara da distribuidora. É ele que é preço. E ele fala, não, incrível. Tá, adorei seu display. Mas qual o preço? E aí eu comecei, cara, criar um processo. Eu fazia isso como de forma... Eu fazia um estudo muito grande. Uhum. Hoje eu faço isso em 30 segundos. Já é automático. Mas de tanto fazer. É. Tanto fazer. Então, tipo, eu fazia muito exercício, assim. Que eu recomendo todo mundo fazer. Cara, eu vou falar com o Felipe. Eu preciso falar o que eu tenho que falar em 40 segundos. Que é o pitch elevator. Sim. Então, cara, você vai fazer uma reunião, tenta entender em 40 segundos. Tá, aí você vai entender o que essa pessoa quer. Então, você vai tirar o que não quer. Aí você tem até o Davi, né? Perguntaram uma vez como é que foi feito o Davi. Não, Davi não foi feito quebrando as pedras. Foi tirando o que não era Davi. Exato. Então, quando você começa a entender isso, é isso. Então, não é sobre... É mais sobre o que não é do que do que é. Exato. E aí a gente criou uma metodologia muito legal. Nosso preço era R$ 4,99. E o máximo que a gente podia chegar para esforcar era R$ 3,32. Certo? Mas você tinha, tipo, os tsunami vendendo a R$ 1,50 a 2. Caraca. A gente podia vender a 3, 3,32, 3... Ou abaixar a qualidade e vender a 2. Sim. Você falou, cara, marketing de percepção. Então, eu não vou ser o mais caro, mas eu vou ser 15% mais barato que o mais caro. Ancorei. Então, o trabalho da ancoragem. Mas, eu vou ser quase R$2 mais caro que o mais barato. E sabe o que eu vou fazer com esses R$2? Vou colocar display. Construir marca. Ah, boa. Vou fortalecer... Tudo que precisava. Tudo que precisa.
Fácil Então falar. você fala, ó, o meu preço não é o mais barato, mas você tem margem. Mas aí eu conseguia criar soluções. Exato. Porque as pessoas erram muito. O cliente quer essa água. Ele quer essa água ou ele quer matar a sede? Total. Então, as pessoas erram muito sobre a interpretação Sim, sim. do que a pessoa quer. E nem tudo que a pessoa pede, às vezes, ela não sabe o que ela quer. Ninguém sabe. E aí A grande maioria não E sabe. aí a sacada foi essa. Era assim, eu chegava na distribuidora e falava, cara, é o seguinte, se você me comprar 10 mil reais, eu vou te dar 5 mil reais de produto. No preço médio, cada 2, uma. Então, o preço médio fica 3,32. Olha. A gente fazia o quê? Dava mais saída de produto, Exato, você girava. girava mais produto, então punha 15 mil. Você alavancava o preço aqui, ancorava, jogava volume Jogava. e dava o preço. Aí quando a gente chegava na festa, eu fazia assim, eu bati o olho na casa noturna e já sabia a média de consumo. E aí a gente começou a criar um processo assim. Cara, você sabia que se você consumir a educação, sabia que se você colocar na sua galera, em vez de fortalecer o energético aqui dentro, tipo, porque na época tinha um estudo da Red Bull, a gente ancorava nisso, né? Você aumenta a hora da noite e cada hora... Quanto você fatura? Aí eu perguntava assim, na hora. Cara, quanto você fatura aqui? Ah, o cara falava, não falava. Ah, quanto você vende de caixas de energético? Ah, eu vendo umas 60 por noite. Quanto tempo dura a sua balada aqui? Ah, começa às 8 e vai até meia-noite. Então, você está falando de 4 horas, você está falando de em torno de 125 caixas por hora. Ou em torno de 15 caixas por hora. Pô, tem um estudo aqui que fala que se só a galera consumir energético, elas vão ficar até 1 da manhã. Você aumenta em 20% o tempo de noite. Caraca. Então, se você vende 15 caixas por noite, por hora, então, cara, você vai começar, em vez de 60, começar a vender 75. Então, pô, aí não era mais o Everlast. Era tipo assim, tira... Na época, lembra o Apple, aquele Bacardi? Sim. Mano, que negócio ruim pra caralho, Nossa, maçã verde, sim. com citrus. Sim, sim. Até hoje eu tomo citrus e eu lembro dessa merda. Aí, isso era outros drinks que não eram energético. Entendi. Puta. Então a gente começou a educar também os nossos clientes que o energético aumentava. Mas a Red Bull já tinha feito esse trabalho, não? Ela não falava da noite, porque ela sempre foi essa parte de esporte e tal. Caraca, Então entendi. a noite sempre foi Você secundária. pegou o estudo dos caras e aplicou A gente pro falava mercado. um pouquinho disso. Legal. E aí, porque nasceu assim, né? A Red Bull, a história dela é bem legal, cara. O case dela, se vocês puderem estudar. Não conheço. O cara vem da indústria de pasta de dente, P&G da Nossa, vida. Que legal. E aí ele vai pra Tailândia comprar insumos pra indústria. E ele vê a galerinha no táxi tomando um xaropinho, tipo um líquido. Ele fala, o que é isso? Ele falou, não, pra eu manter acordado. Manter acordado. Falei, porra, incrível isso. Aí ele pegou esse xaropinho, que era 2 touros vermelhos. E ele fala, porra, meu. Aí ele vê, cara, esse negócio é top. Se eu gasificar e envasar isso. Aí ele chega no dono dessa empresa e fala, cara, eu quero começar a fazer isso fora. Aí ele fez um acordo. Não sei se você sabe que esse cara é o mais rico hoje lá da Tailândia e tudo mais. Não sabia. A família é por causa disso. Ele fez um acordo, posso falar besteira, que alguém quiser pesquisar e colocar no comentário, é legal. Ele fez um acordo assim, que ele ia montar a Red Bull, mas durante 20 anos ou 25 anos, a exclusividade, a família lá ia ser sócia dele, mas a operação da Ásia, ou daquele, era dessa família. E o resto era... Mano, era uma fabriquinha de nada. Sim. Hoje são a maior fortuna da região da Tailândia. Caraca. Esses caras são sócios hoje. Tem vários... São acionistas da Red Bull. Tem vários mitos, né, que falam que a Red Bull começou a montar outras operações para sair dessa operação, né? Sim. Porque essa operação tá amarrada aqui, então ele começou a montar outras operações, aí que entra os esportes e tudo mais. Mas beleza. Mas a história é essa, ele pegou uma oportunidade, ele era um executivo, e aí... Entendeu e pum. Austríaco, aí ele chega na Áustria e começa a colocar várias comunicações. Os touros estão chegando, os outdoors com os touros vermelhos. Que ligeiro. E aí ele vai nas casas noturnas ali, ele começa a criar um movimento para mostrar sobre o quanto que o energético aumentaria a performance das pessoas. Caraca. Isso lá atrás. Aí ele traz depois pro esporte, muda um pouco a narrativa. Sim. Mas Vocês aí, aproveitaram aquele lá início. atrás, lá, você falou, essa cara, historinha. como ele começou, vou fazer E o igual. mais legal é o seguinte, eu nem sei se é verdade também.
Mas eu ainda conto assim, não me contaram. Mas funcionou pra Aí fala você. assim, me contaram uma vez. Exato, funcionou. E aí eu contava essa história lá pro cara. Não, o cara da Red Bull começou assim, tá, me contaram. Sempre terceirizando, né? E aí... Você dá risada. E aí a gente falava, então a gente educava o cara sobre o quanto que o que faz a sentido, permanência aumentava. E você educava ajudando o cara. Porque não tava mentindo pra vender. E aí a história era muito simples. Então a gente chegava no cara e falava assim, cara, você é distribuidora? Então vamos fazer o seguinte, cara, vou te dar 5 mil a mais de bonificação, seu preço vai lá pra baixo, que é a média. Você é casa noturna? Poxa, tô falando de 60 caixas por mês, estamos falando de 720 no ano, 720, 3,32 dava 119, se eu não me engano. Nós estamos falando de 30 e poucos mil, aí a gente fazia as contas, aí eu devolvia para ele em grana, em patrocínio proporcional ao que ele me comprava. Putz, mas o que era mais legal? Você já focava na ativação que ele te... Na ativação, falou, então, aí imagina um cara que nunca teve... Aí eu não conseguia ir nos... Aí isso é cara, o saber quem você não vai falar é mais legal. Então você tinha aqueles 10... Você não pode vender pra todo mundo. Tinha aqueles 10 que a Red Bull dava tudo pra esses caras. Exato. Só que tinha um monte de desamparado. Mas tinha o 11º... Exato. Que ninguém ia nele. Então a gente começou a ir nas casas legais, que tinham uma performance, mas não eram casas valorizadas pelas outras empresas. Total. Pra nichar. E aí a gente chegava bem assim. Falou, cara, você vende 60 mil, dá 7 mil reais. Então 7 mil vezes 12 dá em torno aí de 70, 84, dá em torno de 90 mil reais. 33%, dá em torno de 30. Ó, vamos fazer o seguinte, se fechar comigo então 60 caixas por mês, durante um ano um contratinho... Eu te devolvo isso. Não te devolvo. Vamos lá. Você dá o crédito de ativação. Não, eu falava assim, vamos fazer o seguinte, cara, eu tô com uma proposta, eu tô com uma verba aqui limitada, escassez. Tô com uma verba limitada, ele não sabia dessa conta. Sim. Tô com uma verba limitada, e é o seguinte, pô, eu tô vendo que você vende aqui umas 60, 70 caixas, aí você faz base, aí você faz o quê? A base de investimento, então você sempre faz. Você vende aqui umas 50, 80 caixas, aí se ele vende 100, ele fala, você é louco, vende 100. Ele vai falar pra você porque ele quer mostrar que ele vende mais. Exato. Se ele vende menos, ele fala, você é louco, eu vendo 30, porque ele também não quer Aí se ele vender nessa base... Ele aceita. Então você faz a base de investimento com o seu cliente. Sim. Porque a mesma coisa, você chega no seu cliente, vidro. Quanto você tá pensando de 100 a 150 mil. Exato. Aí se o cara fala assim, se o cara tá pensando em investir 300 mil... Em algumas perguntas, a pergunta direta faz o cara te dar o sinal. Aí você dá a secundária, né? Que nem você fala assim, você não fala assim, você vai comprar celular? Fala, não. Fala assim, pra presente ou não põe na sacola? Exato. É uma pergunta secundária. Exato. Então, aí eu fazia isso. Falava assim, vamos fazer o seguinte. Cara, eu tô com uma verba aqui e eu preciso escolher umas melhores empresas, melhores baladas aqui da região pra gente fazer uma ativação bem legal. E baseado aqui, se você conseguir puxar umas 60 caixas no mês, cara, eu consigo uma verba de 30 mil reais pra você. Cara, o cara não entendia nada. Cara, não entendia nada. Aí ele falou, caralho, 30 mil. Eu falei, não, 30 mil. A gente chegou a rodar, assim, se eu não me engano, tinha uns 10 milhões de reais rodando sem ter R$1 no caixa. Nossa. Por que a gente fazia? O pagamento da parcela a gente dava os 30 mil em 12 vezes, mas era condicionado ao pagamento da compra dele. Exato. Então ele pagava dia 5, a gente pagava ele dia 20. Então a gente criou uma forma... Um cashback. Um cashback com o próprio dinheiro do cara. Exato. Então, criou-se uma... Em vez de desconto, você deu cashback, você agregou valor. Exatamente. Usou o dinheiro dele para dar cashback. E aí, pro mercado, era R$4,99. A gente ancorou R$4,99 em todo lugar. Era R$4,99, R$4,99. E a gente dava pro cara... Então, um eu dava preço, o outro eu dava dinheiro. Você conseguiu atender todas as dores. E aí, quando eu cheguei no universitário, assim, cara, eu sou do CA, sou do DA... teve em 2012, eu fiz um levantamento de todas as festas universitárias que aconteceram em São Paulo. Caraca. Todas. A gente estava em 60% de todas as festas que aconteceram no mercado. Quanto tempo você ficou no Everlast, assim? 4 anos. 3 anos e meio, 4. Cara, era surreal. E aí o que eu fazia? Você, Felipe, diretor do CA, do DA, mesma coisa. 499, funciona assim, funciona assado e tal. Falou, cara, vamos fazer o seguinte... Aí eu já sabia a litragem por pessoa de festa. São open bar. Sim. E a gente ensinava... Aí eu entrei no nível de ensinar essa galera a fazer conta pra saber quanto cobrar o ingresso. Quanto que ele precisa comprar, consignar de cada produto.
Caraca. Então, tipo, quanto de energético Pra dar precisa conta do volume. para aquele tipo. Então, a gente fez uma vez um Mark Bicho, 7 mil pessoas no AMB. A gente fez uma ativação gigante. A gente levou... A gente fez um negócio... Quem mais vendesse os ingressos ia de helicóptero pro evento. Tal. Caraca. Quanto custou isso? 30%. Nossa. Ah, puta. Então, a gente fazia... Aí eu criei um catálogo mental na minha cabeça de ativações Bicho, você tava construindo um clube casa desde o primeiro dia. desde o Everlast. Não, desde Já o tava futebol. Desde o evento. Já tava na tua cabeça, É. mano. Você tá replicando o modelo em mercado diferente. E aí, o que a gente fez? E aí a gente fazia isso. Lógico, parece ficar mais romântico aqui, Sim. né? Mas muita gente que me conhece até hoje viveu essas histórias comigo e é muito legal. Lógico, em perspectivas diferentes. Às vezes, o que eu tô contando não é exatamente o que foi, Total. porque isso também a gente lembra o que nos interessa, né? Exato, é. Mas foi muito legal. Aí a gente fazia lá, por exemplo, SPM, muitos anos, 2, 3 anos, as festas todas eram Everlast. O que a gente fazia era isso, porque a Red Bull chegava, fazia um samplingzinho, vou te dar umas latazinhas e compra de mim. Foda-se. Aí o outro chegava... E os caras estão em patamar de fazer isso também. Os Não, caras aí são é o Cruzeiro enormes. e o... Exato. Os caras E aí, falam, a gente já assim, "Foda-se." Felipe, porra, evento top e tal. Cara, como é que você tá fazendo a venda? Não, tem uns times de venda. Fala o seguinte, ó. Cara, vamos puxar aí 100 latas, então? 100 caixas? 10 mil reais, tal, não sei o que lá. E a gente faz uma brincadeira dos 5 que mais venderem dos seus promoters, vai fazer um passeio de barco lá no Guarujá, tal. Quanto custava o barco? 3 mil reais. Puta que pariu. E aí eu comecei a criar um monte de série de entregas. Tinha 6, 7 eventos Fazia parte do simultâneos. custo, bicho. Era tudo custo. Então, Tava no custo. Mas aí eu usava... Aí é um aprendizado brutal. A inteligência de usar as pessoas de forma bacana, não usar de forma... Exato, não, sim, como sim. um canal. Exato. Então, o seu melhor canal é o seu cliente. Total. E aí a gente começou a criar formas dos nossos clientes serem os nossos canais. Total, cara. E aí a gente começou a fazer várias ativações. Teve helicóptero, teve barco, teve... Experiência pra caralho. Teve um evento que a gente colocou um ringue com pessoas lutando no meio do E evento. principalmente, todas essas experiências gerando uma emoção Sim. e atrelando isso ao teu branding, cara. Total. E sempre Então- conectado. Tudo Exato. tinha muita conexão. Exato. Não era um helicóptero. Não, Everlast lá. E tudo. Alto padrão. É, alto padrão. High-end, o caramba. Então a gente vai criando... Aí vai criando um repertório, né? E aí essas coisas foram me dando um repertório. E aí a Everlast, pra mim, foi uma saída silenciosa. No sentido que eu não teve uma saída. Teve um mercado que começou a ter muito problema. Então, o mercado de luxo teve uma época teve uma crise muito grande em 2014, 2015. O supérfluo caiu muito. Sim. E aí entra outro cisne negro. Do dia pra noite, que demorou 5 anos, dia pra noite, nossa. Sim. Mas Exato. Tava As coisas vão se. É um desmoronar silencioso. Começou a vir assim. Hábito de consumo. Você toma energético com vodka ou você toma um Aperol ou um Negroni? Sim. Você toma... Cara, e a gente um único produto. Total. E aí, começou... Eu lembro até hoje, tinha uma festa que era o Zé Pretinho, se não me engano. Era o Pagode Zé Pretinho, sei lá. Foi a primeira vez que eu vi que era um Sunset. Falei, fudeu. Quando eu vi esse porra do Sunset, todo mundo com gin, tônica, lifestyle. Tipo, cara, quem toma energético e vodka é pra ficar maluco. Eu falei, cara... Aí, de novo, entra o propósito, entra um pouquinho do negócio... E aí, nesse momento... E isso é um risco pro negócio também, cara. Porque, porra, outros concorrentes similares. Não, e aí- Você vai ter que aumentar a cadeia de produtos, você vai... Puta, aí começa. Aí entra, não tem verba, aí sempre no perrengue. Vixe, já era. E aí a gente começou a ter muita inadimplência, porque as casas noturnas começaram a fechar, porque os eventos começaram a aumentar. Hoje não tem balada, hoje tem evento. Sim. Então você vai na feijoada, não sei o que lá. Exato, você vai... E aí, aquele movimento de 2014 já estava começando. E aí começou a ficar Sabe de estranho. você perceber isso antes. E aí aconteceu. E aí uma última sacada nossa foi muito legal, que eu peguei a expertise um pouco do metrô e tinha acabado de lançar falei, cara, não temos grana, a gente precisa fazer... Aí que eu falei, cara, a gente precisa fazer uma ação mais porrada. Porque a gente começou a fazer muita ação, mas muito picuinha. Não tinha grana para ir para TV. Isolado aqui. Não tinha grana para ir para TV, não tinha grana para fazer nada disso. E aí a gente criou a primeira vending machine exclusiva de energético. Peguei a expertise um pouco, falei, porra, aí do metrô, falei, cara, vamos pôr no metrô.
Galera cansada pra caraca. Tal. E aí a gente fez um acordo lá no metrô, conseguimos vender um projeto super legal. E a gente tava inaugurando as linhas amarelas. Olha que legal. Everlast amarelo, linha amarela. E aí tinha perto do Mackenzie e tal. E a gente criou uma vending machine, que era assim, energia até a última aula. Então era nas estações que tinham faculdade. Olha que legal, foco energia até a última reunião. E aí a gente criou, foram 12, 13 vending machine. A gente não tinha dinheiro. Então a gente contava com a venda para pagar a porra as parcelas da máquina. Negócio, a parcela. E aí, detalhe. Essa é foda. Detalhe. Mas você não vendia só Everlast nela? Só Everlast. Só Everlast? Só Everlast. Caraca. Puta brand do caramba. Nossa, aí mano. isso daí ganhou, foi case mundial. Não, puta a gente foi para Nova York apresentar esse case para... a gente apresentou no congresso que teve dos licenciados mundiais da Everlast. Não, conseguiu um puta do acesso, Conheci cara. o presidente mundial. Quantidade de pessoas passavam na frente daquela geladeira. Hoje tem lugares na metrô que passa 1, 2 milhões de pessoas no corredor. Nossa senhora, cara. Aí, beleza. Aí começou a acontecer. Não, beleza, vou contratar uma empresa e tal. Aí nós fizemos o contrário, né? Alugamos a porra do metrô e depois fomos ver a vending machine. Aí começou a ver, cara, uma vending machine custava assim, tipo, 9 mil reais. É mó grana. O aluguel, 10 mil. E mais 5 mil pra você ter alguém tirando. Falei, aí a gente falou, não vai dar. Aí a gente conseguiu uma vending machine velha. A gente conseguiu umas vending machine mais velhas. Adesivamos ela. Enveloparam. Aí enveloparam, pá, e colocamos umas latinhas em cima, assim. Ela tinha uns joguinhos, ela tinha tipo uns bonequinhos em cima. Aí nós tiramos os bonequinhos e colocamos umas latinhas em cima. E aí a gente colocou. Cara, foi muito legal. E aí, começou a vender. Vendeu. Aí tem o troco. Você não conseguia colocar cartão de crédito, porque embaixo lá no metrô na época não tinha internet, 10 anos atrás, pessoal. Sim. E então o troco. E aí começou a dar muito problema de troco. Eu imaginei, porque essas máquinas dão um pau do reabastecimento. caramba, cara. Detalhe. Aí ficou quase uns 8 meses. A gente tinha uma pessoa que ficava indo, voltando. Cara, começou a dar problema. A pessoa não conseguia. Não funcionava. Cara, eu e meu sócio. A gente ficava, tipo, terça e quinta. A gente parava meia-noite no metrô. Saía com carrinho de... Tipo, você não pode pegar carrinho grande. Sim. Tipo assim, de feira. Sim. Com as caixinhas. Descia o metrô, a gente tinha as credenciais de serviço, recolocava as latas, trocava tirava o troco. Cara, a gente ficou uns 6 meses, fazendo reposição. Caraca, é isso aí, cara. Cara, Vida de foi muito... empreendedor Aí tinha real, umas pessoas que dava muito problema. Cara, parece que é besteira, mas essa vivência, esse se ferrar, esse pagar o preço, é o que faz a gente se forjar. Não, de certa forma, cara. Você olha com puta carinho, ó, seu olho brilha falando dessa legal. época de se fuder lá trocando latinha. É o que te fez, cara. E aí aconteceu, foi bem louco, assim, aí começou, no final ficou cansativo, aí tava falando... E aí a gente falou, não, vamos parar com isso. E aí, sabe onde realmente eu acho que eu aprendi aqui? Não foi nem o se ferrar. A gente começou a ter muita ligação de gente. Onde eu encontro? Porque o produto é bom. Onde eu encontro? Brand, distribuição, brand. Tava falhando na distribuição. Cara, a gente perdeu os times. E como as pessoas... A gente não conseguia entrar nos mercados. Com um custo gigante. Comprar gândula, aniversário, um monte de coisa. E essa falta de know-how ali, falta de uma mentoria, falta de um investimento um pouquinho mais pesado, que aí por isso que eu piro em movimentos como você faz, porque talvez se alguém tivesse só falar assim, vai por aqui ou por ali e tal, a gente talvez conseguiria e também um pouco... E aí eu fui perdendo um pouco a vontade e tal, e aí no meio do caminho, meu pai, sem querer, abriu uma marmoraria para ajudar um amigo e tal. Caraca, foi assim que começou. E esse cara acabou saindo e ele teve que assumir a marmoraria. E aí era pequenininho, aí um cara pediu o ponto do aluguel, e aí em vez de ele falar, vou fechar. Aí, em vez de fechar, ele dobrou a marmoraria em outro lugar e ficou gigante. E aí nesse meio caminho, eu fiquei um pouquinho mais perto, que o escritório Vila Mariana, a marmoraria em São Caetano. Fiquei um pouquinho mais perto, porque eu tava também... Como eu tava com bebidas, eu jurei que minha vida ia ser pra esse caminho. Que eu ia montar restaurante. Sim. Tal. E aí surgiu a oportunidade de eu abrir um restaurante. Você conhece? São Caetano lá? Isso. Porque minha vida inteira, quem eram meus amigos? Que por sinal, o parmegiana lá delícia. É, surreal, né? Surreal. O Diantio. É exato, cara. Você sabe que só tá lá por minha causa, né? É mesmo? Porque nos primeiros... Eu só como esse. Então, nos 3 primeiros anos, eu falava, faz uma parmegiana, mas Diantio. Aí eles faziam só pra mim.
Mentira. Entrou no cardápio há um ano. É top, cara. Mano, top. Eu sou aquele Toda cara vez que que eu vou lá e como, e toda vez que eu vou lá e como outra coisa, eu me arrependo. Então, porque os outros são incríveis, mas essa é mais top. Eu sou aquele cara que sempre vou no restaurante e como sempre a mesma Ó, o Luciano, coisa. que tá aqui atrás, gordinho também. Você já comeu muito, né, Luciano? Nossa, uma delícia, bicho. Eu vou lá direto. Não, o restaurante é muito E top. fica na rua do jiu-jitsu, pô. É muito top. O Felipe, que é meu sócio, que estudou comigo na escola... Eu conheço ele, luto com ele, pô. Ele toca super bem o negócio, mas aí aconteceu. A gente, vamos abrir um restaurante, Por quê? Porque na época lá no São Caetano a gente sentia falta um pouquinho de um negócio mais à la carte. E falta mesmo. Mas não tinha nem o shopping, né, direito, Sim. na época. Então, posso falar? Eu já tô cansado daquele shopping. Direto, por isso que eu vou lá. Mas não tinha. Imagina antes. Então, assim, tem o Vivano, o Vivano, eu adoro o Vivano, eu acho que tem um puta... Mas é outro diferente, conceito. é outro também, conceito. É outro conceito. E aí... Aí surgiu essa oportunidade, a gente conhecia uma pessoa um amigo do meu pai que tinha um restaurante, aí eu mexia com bebida, tipo, tinha tudo pra dar certo, sabe? Sim. E aí... E deu certo, né? E aí durante esse ano, ficou um ano reformando, de 2014... O quê? O restaurante? O restaurante. Caraca. Ficou quase um ano, né? Ele abriu no final de 2015, mas a gente pegou lá no final de 2014. Faz o merchan aí, como que é? Chama Estação Parrilla. Estação incrível, Parrilla. pessoal. Fica em São Caetano Em São Caetano, através da Goiás, pô. Isso aí, entra lá no @Estação Parrilla. Vai lá, puta, os caras são gente boa demais. É um restaurante muito, muito top, é um padrão... Atendimento top também, o pessoal a gente... e corte argentino, guai e tal. Me manda um direct lá que eu vejo se eu faço alguma promoção. Aí sim, você viu? E aí... É que eu nem posso fazer promoção, que eu nem sei, né? Porque eu vou te falar o que eu vou te contar agora. Que eu não fico lá, né? Quem toca é o Pelicari. Ele fala, pô, Thiago, você deu desconto lá, mas não, ele é bom nisso, fica tranquilo. E aí, eu acabei ficando mais próximo ali do meu pai, na marmoraria. Em São Caetano, lá na região. E aí, meu pai tinha um grupo de amigos que já tinham participado dessas associações que eu disse no início que não funcionava, outros que não, outros... E já tinham tentado criar alguma coisa, não funcionava e tal. E aí, eles começaram a pedir ajuda para ajudar a criar um pouco o movimento. E aí, o meu pai, um cara super empreendedor, imaginei ele no marmoraria, vindo de feira, caraca, tipo... Dá até tremedeira nele, de tanta coisa que ele pensa, né? Sim. De ação. E aí a gente começou a fazer algumas ações com a marmoraria. E aí a gente percebeu, porra, em vez de você fazer sozinho, gastar 30 mil... Cara, eu vou parar, vou te dar um pause aí, que marmoraria. É commodity, guerra de preço. É a mesma coisa que fala com vidraçaria. Fala aí. Então, só pra vocês entenderem que, cara, não tem essa. Vou te falar, meu pai ele foi 2 vezes... ele ganhou aquele loyalty da Decton. E ele ganhou uma certificação que foi o que mais vendeu Decton no Brasil. A brincadeira é simples. É exemplo número, mas o fato é esse. Vidro, marcenaria, marmoraria. Você gasta R$100 a hora trabalhada. Então você tá lá, o Felipe cortando o mármore. Então um São Gabriel, tal, custa R$400, R$500, porra, não sei o que lá. Pra você cortar um Even, um Decton, um Silestone, um Neolith, que custa R$2.500 a R$4.000, você não vai gastar 100, porque você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Exato, para não perder a peça, tal. Mas você vai gastar uns 200, 250. Chutando muito alto. Não, é aí que você entra um equipamentinho, treinamento. Um profissional mais caro, por ter mais responsabilidade. Então, você aumenta de 6 a 8 vezes o seu ticket com um custo de, no máximo, 2 vezes. Que não acompanha. Então, o jogo é esse. E para você crescer uma empresa é uma indústria, né? Tem 2 caminhos. Ou você compra volume, ou você verticaliza total. E aí, aqui entra isso. E assim, eu tenho amigos que ganham dinheiro em volume, tá? E gira assim, ó. Vertical. Que não é ruim também, mas... É desesperador, né? É desesperador, cara. Você gira um dinheiro do caramba, você tá ferrado, tal, do que você... E aí um dia, eu tava lá com o Everlast ainda e tal... E aí, sempre assim, eu sou um cara que se eu viesse aqui hoje ia colocar uma lata aqui. Então, eu acho que um bom vendedor tem que ter no porta-mala
O teu produto. O teu produto, display, revista. Cara, se você entrar no meu carro agora, eu tenho uma sacola com umas 10 revistas, um anuário e um livro. Da hora, isso aí. E na Everlast eu andava com os oblerzinhos de supermercado. Eu ia nos lugares, eu limpava as latinhas, virava as latinhas. Eu pegava as latinhas do lugar. Amor mesmo pelo que eu faz, colocava as latinhas na frente, na lata dos outros e ficava, fudia aí o Red Bull, coitado de vida. Eu ia Tô acabando com a Red Bull. Porra, colocava e tal. Mas, cara, isso é muito mais pra nós do que efetivamente pro mercado. Você tá vivendo só seu empreendedorismo. É muito louco. E aí, eu fiquei de uma forma mais ali com meu pai, na marmoraria, me conectei muito. Eu tenho um pessoal que hoje são meus grandes amigos, tem alguns empreendedores, fornecedores, lojistas, né? Que tinham os mesmos desafios do meu pai. Então, você tinha a marmoraria, tinha a vidraçaria. Que é onde começa a surgir a ideia querer, do clube. Tinha móveis soltos, um revestimento, um ar-condicionado e iluminação. Basicamente foi isso. E aí, teve um evento, uma ação, aí meu pai começou a fazer algumas coisas, aí eu falei, pô, aí eu já conhecia na época, imagina, 4 anos trabalhando com o Everlast. Eu conhecia todos os lugares de festa, casa noturna. Então, eu tinha muito acesso. Então, teve um evento que foi um evento mexicano. Gastar 30 mil. Ele falou, pô, em vez de gastar 30 mil, senhor... Vamos dividir. O seu público não é o mesmo daquele seu amigo lá, do vidro? 15 mil cada um. E não gera concorrência, hein? Não é o mesmo daquele seu amigo da iluminação? 10 mil. Não é do mesmo seu amigo do revestimento? 7 mil. No final, cada um gastou 2.500. Exato. Então, e aí outra coisa, não é sobre investimento também. Que aí você pensar dessa forma é pensar porque 30 mil ainda também retorna. Mas assim, uma coisa que eu mais aprendi quando você faz co-brand. Eu tenho 10 bons clientes. 20 médios e 30 mais ou menos. Eu não tenho 50 bons clientes. Dou um exemplo, né? Exato. Então, o que eu percebi? Meu pai tinha 10 bons clientes. Tinha 30 mais ou menos e tinha 60 que nem sabia quem ele era. E todos a mesma coisa. Então, se ele fosse fazer um evento para 50 pessoas, ele ia chamar 50 clientes. 10 bons, 20 mais ou menos e 20 meia boca. Uma base de clientes só ruim. Então, o que aconteceu? O que eu mais percebi foi... Caraca, esse é o maior ativo. Isso aí é a grande sacada, hein? Esse é o maior ativo. Não é só o dinheiro, porque o dinheiro é para você vender a ideia. É a qualificação do público. É a qualificação, porque meu pai chamou os 10 melhor. Cada um chamou seus 10 melhor, porra. E aí você tinha 50... Cliente com alta qualificação. E aí eu falei, porra, legal isso. Aí a gente começou a fazer uma vez, 2 vezes. Aí começou assim? Começou assim. Aí fez uma ação, fez outra. Aí já existiam outras associações. Você tava rodando MVP. Aí a gente fez uma associação, aí já existia uma outra associação que é super forte aqui, ali, que são respeitadas, eu admiro, mas não é... Mas no final é associação. Exato. No final sempre entra nessa num dilema lá de não ter inovação, de não ter empreendedorismo, sempre a mesma coisa. E aí eu falei, pô, então aí a gente nasceu sem querer um CNPJ. Falei, então vamos fazer o seguinte, a gente começa a fazer uma ação em conjunto, e aí a gente faz o seguinte, então toda vez que vocês venderem, você lança o ponto, porque aí eu consigo fazer a jornada da venda. Se eu sei a jornada da venda, eu consigo ajudar o próximo amiguinho do outro segmento. Total. E aí, o profissional, o seu cliente que comprou, vai ganhar um prêmio, que aí a gente criou um catálogo, né? E aí... E essa jornada da venda, para quem construção civil, o cara tá fazendo fundação. Ele vai ter que comprar esquadria. Exato. Só que aí tá comprando esquadria comigo, daqui a pouco ele vai ter que fechar o quê? Marcenaria. E aí você tem o pool aí você já sabe a jornada do processo de compra. Você tem o Tiagão já estava Tem uma pesquisa servindo. da Texatec que fala que é o seguinte, que 83% das pessoas estariam dispostas, das pessoas que tiveram uma boa relação com você, estaria disposta a te indicar. Olha isso. Mas só 29% indica. Sabe por que as outras não? Porque não pede. Porque esquece. Então, o que nós fizemos foi isso. Se você queria algo em comum, tinha um bem em comum entre todos, que chamava-se Clube Casa. Clube Casa. Então, quando você comprar, você é um dos primeiros esquadrias. E aí você volta no espelho, né? Sim. Você está em 2 momentos da jornada. 2 momentos, Então, o cara, quando compra esquadria de você, se você fala do Thiago Iluminação, não é conhece o Thiago Iluminação? O subconsciente, 25% da energia do corpo, ela é gasta com o cérebro. Então, tudo que o seu cérebro puder fazer para gastar menos energia, ele faz. Então, se você já tem memórias que te conectam ou valida alguma coisa,
ele vai por esse caminho, é um atalho. Então, se alguém te falar que aquela pessoa funciona, ele vai terceirizar para o Felipe a boa relação com o Luciano. Então, Exato. com o Thiago, iluminação. É o link build do SEO. Exatamente. É o link build do SEO. Então, aqui- Transfere autoridade. Então, no final, não só... aí aqui eu percebi, eu pensei que era autoridade só. No final, transfere a bucha. Porque isso é no setor da construção civil. E quando um profissional da arquitetura e engenharia assina um contrato com o cliente final, ele está assumindo a responsabilidade. Então, quando ele vai no Felipe, ele fala, Felipe, eu quero ir para uma próxima obra, mas eu só vou se você me comprometer a resolver essa. Total. E aí, quando você me fala com o cara da iluminação, pô, o Felipe me falou de você, eu transfiro a responsabilidade Total. Olha pro Thiago e pro Felipe. Exato. E aí a gente você divide a resposta. É mais responsabilidade do que só autoridade. E aí, a gente criou... Hoje a gente tem umas 10 jornadas dentro do Clube Casa. Então, tem profissionais que começam por um caminho, por outro. A gente mapeia, a gente tem um Power BI gigante. A gente tem uma inteligência muito forte de dados, que começou com a tal da batalha naval. E a gente foi transformando, a gente tem um Power BI hoje todo integrado em todas as lojas, super robusto. E a gente cria-se oportunidades, os nossos gestores, o time de relacionamento, ele sabe exatamente qual profissional serve para cada loja. Então, por exemplo, aquele Que é essa inteligência que hoje você consegue ter de diferencial. Mas no final era eu com uma batalha naval. Tal. Então, para resumir a história, aí ficamos 6 meses nisso. E aí eu aprendi esse tal do termo do growth depois, né? E eu fiz algumas alavancagens, assim, de growth muito legais. Pegar uns corredores de crescimento, avenida de crescimento e vum. Bom, e aí eu falei, cara, porque não é sobre o meu dinheiro, é sobre... Cara, investir 500 mil é fácil. Tem 500 mil, investe. Investir 500 mil para fazer... Então, a gente tem algumas ideias. Para fazer um negócio com 20 pessoas acreditando junto, multiplica. E aí a gente tem alguns cases. Esses dias, eu fui convidado para fazer uma palestra no Sebrae, aqui no Instituto Mauá, para falar de empreendedorismo e tal. Eu falei, não vou contar minha história não, porque aí fica repetitivo e tal, vou falar um pouquinho. E aí eu tô montando, isso vai acontecer ainda. Eu tô montando 6 slides, que são 6 hackzinhos que aconteceram na minha jornada. Que fizeram... Aí um deles é The Everlast. Legal. É legal. Os platôzinhos da sua vida. E aí tem 2 aqui. Um é o seguinte, quando a gente começou, no clube, você tá no clube, né? Você não pagou uma adesão? Aham. Sabe como ela nasceu? Olha isso. Ancoragem. Cara, comecei o clube hoje. Você pagaria uma adesão hoje pra mim? Você começou agora? Não pagaria. Você não conseguiu trazer ainda. Hoje, pessoal, só pra vocês entenderem, um ticket médio aí anual, 50 mil reais pra uma loja estar no Clube Casa, mais então, um percentual do que a gente gera de negócio. No primeiro ano e no segundo ano fica 25 mil. Então, no primeiro ano ele paga uma taxa de 25 mil reais para entrar, dependendo da região. Tem região que é menos, mas em São Paulo, como a gente... É mais baseado no na quanto região. aquela região Estado gera de São Paulo, negócio. São Paulo é 25 mil, fora de São Paulo a gente às vezes faz 12, dependendo, mas a média, 90% do business é 25. Mas você sabe o que é 24, perdão? Sabe o que é 24? Aí nós um dia lá, eu falei, porra, Milão, tinha ido para Milão um ano anterior, na feira de arquitetura já, para acompanhar meu pai como marmoraria, porque eu virei um intérprete dele, né? Então, meu pai é um cara super engraçado, mas, meu... Você vai falar? Aí, tal, eu falei, porra, aí a gente, um dia tomando um vinho, eu, meu pai, mais 2 desses lojistas daqui que começaram com a gente. Aí, eles tinham acabado de conhecer uma pessoa que trabalha com a Amaury Júnior. Ele falou, cara, vamos contratar top, então. Vamos contratar o Amaury Júnior, e ele vai ser um presidente de honra, e todo o evento que a gente tiver, ele vai cobrir. Legal. E aí o clube chamava Clube Design by Amaury. Esse foi o primeiro nome. Eu te mostro o PPT. Que legal, mano. E a gente fez tudo bonitinho, tal. Aí um dia, do segundo dia, terceiro, falou, cara, e se o Amaury fizer uma merda? Se ele amanhã sair, né? Acabou. E aí ele falou, porra, aí na época custava uns 500 mil no ano pra você... Fazer isso aí. Ter um Amaury lá como um garoto propaganda da sua empresa. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte. Cara, foi foda essa foi foda. Acabei de ver aqui que custa 24 mil um pacote para Milão. Vamos fazer assim. Toda empresa que entrar nos próximos 6 meses, a gente vai dar de presente pro melhor arquiteto dele um pacote para Milão. Top. Cara, é o que você fez, né? A mesma coisa que você fez no Everlast, pô. Então a gente teve todas essas empresas pagando 24 mil, então a gente ancorou. Por isso que a gente cobra até hoje 24. Os 24. Eu não aumentei de propósito 24. Porque ele é simbólico. Sim. Porque não muda o meu game esse 24. E, cara, é exatamente o que você faz no Everlast, porra.
Exatamente, é a mesma coisa. Aí a gente teve essas... Aí a gente fechou, aí a gente montou... Então a gente faturou, o primeiro ano do Clube Casa, a gente faturou R$1.800.000. E eles que bancam as experiências pra quem gera negócio. Mas no final é isso. E aí essas lojas entraram, pagaram 24 mil, e a gente lançou oficialmente o clube em abril de 2025, e aí entra a percepção. Um restaurante bacana... 2005. 2015. 2015, perdão. Um restaurante bacana, aí percepção. Um restaurante bacana em Milão, pra você fazer um evento, custa uns 150 a 200 euros. Fazer um eventinho bem feito. E aí eu falei, porra, quanto custa uma suíte presencial? 60 pessoas, custava 15 mil euros na época. Aí a gente, 50, 60 pessoas, tal, com um breakzinho de comida, né? Falei, pô, então... Aí a gente conseguiu fechar a suíte presencial do Hotel Armani. Caraca. Então a gente lançou o Clube Casa com esses 30, 40 arquitetos mais top das 30 e 40 empresas que entraram. Com marketing de percepção gigantesco. Lá em Milão. Gastando, em vez de eu ir num restaurante da esquina top, que custava 150, 200 euros... A gente fez um coquetel que foi super rápido, a gente teve que sair correndo. Mas a foto ficou top. Ficou top. E a percepção pro Brasil, porque o evento não estava sendo feito para aquelas 40 pessoas. Estava sendo feito pro Brasil. E o que o profissional queria também. Não, foi do caralho. E a gente fez... O profissional queria essa percepção ancorada no mercado dele. E foi muito legal, porque foi uma turma que até hoje essa galera é uma galera que a gente criou uma amizade gigantesca. Estão com vocês até hoje. Tanto é que a gente mensura, né? E aí, beleza. Aí a gente pegou, então... A gente alavancou R$500 mil. Vrum. Rapidíssimo. Foram 20 lojas que entraram com 24.480 mil. E a gente levou 20 arquitetos, aí teve o lojista que acompanhou, aí depois teve arquitetos outros que conseguiram ir, e no final nós somos 64 pessoas. Puta que lá merda, que legal. Nós somos 64 pessoas. É o que o Daniel tá fazendo isso com o mercado do vidro. Ele tá indo pra Itália agora, vai viajar. Eu vi no Insta dele. Vai viajar agora quinta-feira. Juntou uma caravana, tá indo uma galera. Que legal. Uma viagem. Mas assim, aí a gente fez aqui a ação, aí fizemos um evento, um jantar, um coquetel lá na suíte presencial. A gente conseguiu criar essa percepção e eu criei muito compromisso com as lojas. Porque fui eu, Thiago, que fui lá, porra, o cara pagou e tal. Aí eu me vi quando voltei, a Everlast, eu super desconectado com meu sócio, o mercado caindo, inadimplência alta. Mas você falou, cara, isso aqui é um modelo de negócio. Aí a gente falou, cara, vamos seguir aqui. E aí eu fui perdendo e saindo. Aí eu saí da Everlast depois de uns 2, 3 anos. Foi saindo mas eu fiquei sem falar. Tipo assim, não teve uma saída. Sim. Porque você foi desconectando aos poucos. Porque assim, tem uma questão também de decisão. Se eu ficasse, ainda, graças a Deus, saí. Eu ia enfrentar também alguns desafios administrativos, porque estava começando a dever, tinha algumas questões ali do momento. Então era melhor. Aí, às vezes, é melhor você liquidar a dívida. Ou a perda. Então, eu assumi que eu perdi aquele investimento. Então, as pessoas têm uma visão, falam assim, pô, Thiago, cara, a Everlast eu falo que ela... foi a escola. Foi a minha faculdade. Foi a faculdade. Em Harvard. Melhor que Harvard. Pagando... Melhor. Não, assim, em custo, foi tipo, eu ter ido 10 vezes para Harvard. Exato, Mas, assim... Ensinou até mais. Até mais. Exato. Então, assim, o investimento foi muito alto. Sim. Mas quando... Eu não tinha muito o que fazer. Ou eu continuaria ali... Cara, e no final, eu acho que eu ia confrontar, de uma certa forma, meu Você dimerizou sua saída, você foi saindo. E aí eu fui saindo. E aí eu pego um clube que no primeiro ano a gente consegue... A gente transacionou entre essas empresas, essas 20, 40 milhões de reais. Nossa, primeiro ano. Puta que lá merda. E a gente falou, pô, é um negócio. E foi. E aí a gente começou a abrir. Então essa foi a primeira grande growth. E cara, e volta pro começo da história do podcast, que é quando você conta do clube. Tiagão, cara, eu vou ter que te convidar pro segundo. já encerramos o prazo, porra, top. Cara, antes de tudo, antes de a gente ir pra parte final, eu queria... Fala, o Thiagão, põe na... não, deixa nessa aqui que mostra mais o detalhe. Arquiteto empreendedor. Você viu? O cara, empreendedor nato. E o Clube Casa, ele atua com arquiteto e construção civil no geral, né? Sim, mais na vertical da arquitetura. Mais vertical da arquitetura. E, cara, o profissional liberal é uma dor do profissional liberal geral. Médico, advogado, arquiteto. Não aprende nada de empreendedorismo, de business, de nada na faculdade. Então, a gente vê muitos arquitetos gênios
e que não sabe gerenciar um fluxo de caixa. É. Arquitetos, que sabem gerar um caixa gigantesco porque se tornaram referências no mercado deles e não sabem nem o que é DRE. E, cara, então esse livro aqui serve para qualquer profissional liberal. Sabe que por mais você substitui o arquiteto por médico, Não, por a editora advogado. Gente, o nome que eles deram pra gente foi Eu Empreendedor. Eu empreendedor, é isso aí. Aí são escolhas. A gente falou, cara... Eu falei assim, se eu for o empreendedor, eu vou estar saindo... Eu quero verticalizar para depois... Eu tenho outra estratégia em algum momento. Total. Mas minha estratégia é fazer. Aí, para finalizar, você falou de autoridade, brand, e a gente pode fazer um segundo só sobre isso. Sim. Mas, assim, conteúdo gera conexão. Total. Traz comunidade e você consegue conversão. Então, quando você converte uma venda... e você não tem comunidade, você vende de uma vez só. Top. Quando você tem uma comunidade e as pessoas não são conectadas a você, ela não sabe por que tá ali. E quando você tem uma conexão e você não gera valor, era melhor não ter conhecido essa pessoa. Caraca, bicho. Então, a gente falou que é esses 4 Cs, né? Então, conteúdo, cara, é o primeiro. Então é que isso. é o que vai, é o topo de funil Então, que vai assim, trazer a pessoa. Exato. Cara, é outlier fora de série. Total. Qualquer pessoa se torna especialista se permitir viver 10 mil horas fazendo a mesma coisa. Isso aí. Então, cara, Conteúdo. invista, verticalize. A liberdade de dizer não traz muitas escolhas. Conecte com pessoas, mas às vezes é melhor não conectar. Total. Se você não gerar valor, porque você vai perder a oportunidade. E não tem uma segunda chance para ter a primeira chance. Então é uma ilusão isso. Total. E nem todo mercado, a gente fala assim, tem mercado para todo mundo, tem um cacete. Tem nada. Então assim, eu falo assim, tem mercado para todo mundo até a página 2. Exato. Então, Até porque quem fica com a sobra tá passando um perrengue. exato. Então é isso, pessoal. Então, assim, para concluir, fica aqui o meu maior aprendizado. Nós somos donos da nossa escolha e nós somos o nosso maior RP. Então, cara, não adianta. Não adianta contratar um RP que vai gastar uma grana. Você faz... Não. Eu tenho. Hoje eu tenho 2 assessorias. Claro. Assim, a gente É importante, mas você é você. A gente, durante muitos anos, eu sempre tive uma ideia. Eu tenho um setorial e um de negócios. Legal. Porque eu sou um cara que eu não sou arquiteto. Sim. Então eu sempre trouxe uma visão de gestão para o mercado. Total, é isso aí. E isso foi... A visão de estagiário foi... Eu fiz coisas que para mim era normal e óbvia, mas o mercado era absurdo. E era diferente, mas eu não sabia. Então a visão de estagiário, resolver feira, futebol, todas eu entrei como um estagiário. E por mais que eu tivesse tido um puta sucesso no futebol, na Everlast eu não sabia porra nenhuma. Exato. Então a capacidade de ser um eterno estagiário é o que faz a gente... Um eterno aprendiz. Aprender. E aí, para finalizar, o que eu mais aprendo é o seguinte, a capacidade que as pessoas têm de construir canais... que é o social selling, né? Que é você vender sem vender. Então, vários momentos a gente falou aqui sobre força, autoridade, ancoragem, tal. Então, como você consegue fazer as pessoas perceber o que você vende, o que você é, sem você efetivamente falar do seu produto? Forçar a barra. Forçar. Então, essa é a capacidade que as pessoas têm e isso só vem através de repertório. Então, é o famoso spin selling, né? Exato. Através Conseguir, das objeções, trazer, educar, ensinar e ter a capacidade de ajudar as pessoas. Então, venda nada mais não é sobre o produto, é sobre a solução. Exato. Então, aqui, o livro, ele é isso. Então, a gente fez um Tá em todas as plataformas, Amazon, tá tudo. E aí a gente tem o... Então, é isso. Então, conteúdo gera conexão, cria comunidade e traz conversão. 4C, você tinha falado? 4Cs. Conteúdo, Gera conexão, cria comunidade e traz conversão. Se você converte sem comunidade, você vende uma vez só. Total. Se você vende sem comunidade, conexão sem comunidade, as pessoas não sabem porque estão ali. E se você não tem um conteúdo relevante, elas se conectam, era melhor não ter conectado. Porque ela vai sair falando mal de você. O que de fato você cria detrator no mercado ao invés de promotor. Perfeito. Top. Puta, Thiagão, cara, topzera. E eu quero encerrar agradecendo a equipe de patrocinadores, todo mundo que está apoiando esse projeto, além da São Lucas, que é nosso patrocinador master. Eu quero agradecer a galera que está, cara, aqui propiciando que toda essa estrutura e todo esse conteúdo, essa chuva de conteúdo que com certeza explodiu tua mente, está aí de forma gratuita disponível para vocês. Quero começar pela CMC Displays, do meu querido Adalto de Carvalho. Está precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. Conte com a CMC. Balcões, bandejas, displays e muito mais. O arroba e o site aqui na tela. Você trabalha com ponto de venda, trabalha com contato físico das pessoas.
tudo isso que a gente falou, percepção, marketing de percepção, como que o teu produto vai ser enxergado, como que... Cara, tudo isso aqui, o podcast de hoje foi uma aula sobre isso. E se você tem dificuldade em como criar essas ideias, como agregar maior posicionamento para o teu produto, como se posicionar com marketing de percepção, que a gente falou muito hoje, de forma diferente, você precisa ter uma empresa que te ajude ou uma consultoria que te ajude. A CMC Displays te ajuda nisso aí. Tudo que você pode pensar em ponto de venda, os caras te dão essa assessoria. Obrigado, CMC, obrigado, Adalto, pela parceria, obrigado por acreditarem no projeto. Segundo deles, a agência DLB do Nicolas Dias, a única agência de marketing que seu negócio precisa. Especialistas do web design aos anúncios, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. E essa promessa é real. O site, o arroba aqui na tela. O site /LentosNPJ, você vai para uma plataforma que você coloca o teu site, todas as suas redes, e eles fazem uma análise gratuita, sem compromisso para você. E caso você veja uma oportunidade de melhora no teu posicionamento digital e entenda que a DLB pode ser para você um parceiro estratégico, vai de olho fechado, porque os caras são confiáveis pra caramba. São bons no que fazem, como eles falam, eles são a única agência de marketing que o seu negócio precisa. Porque eles atuam desde o web design, desde da experiência, passando por SEO, gestão de tráfego, tudo que você pode pensar, a agência DLB consegue te dar essa assessoria. O Nicolas é um monstro no que tange o universo digital, e eu sei do quanto esses caras têm capacidade, inclusive são alunos do Além do CNPJ, venderam muito para a base de alunos no networking que foi criado, e, cara, todo mundo rasgou elogios quando ele demonstrou aí interesse de ser patrocinador. Conversei com algumas pessoas que já contrataram a DLB e só falaram bem. Então, a agência DLB é o que mais... Eles são bons no que fazem e hoje, no mercado digital, achar pessoas e empresas comprometidas é uma agulha no palheiro. Então, a agência DLB pode ir de olho fechado, Nicolas Dias, e tamo junto. Obrigado aí pela parceria. Terceiro deles, SMB Store, do meu querido Alonso. Desde 2018, a SMB tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlar seu estoque, vendas, financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Permite que os empreendedores, então, se concentrem no que eles fazem de bem, que é gerenciar os seus negócios, expandir suas empresas, aumentar seus lucros. A SMB, está aqui o arroba e está aqui o site, é um ERP. Se você controla a tua empresa num caderninho, em planilha de Excel, você já está errando completamente. Então, eu sugiro imediatamente que você vá atrás de um ERP. ERP é um sistema que integra setores, fazem eles se comunicar entre si para justamente dar uma visão mais integrada da empresa e também relatórios importantes que te auxiliem na gestão. Existem vários ERPs. E a SMB, eu gosto muito da SMB ser nosso patrocinador, porque todo patrocinador tem que fazer sentido para a nossa audiência, né? E eu sempre faço essa análise com muito carinho. E eu olhei a SMB e eles são, perfeitos para pequena e média empresa. Para os PMEs é o canal. Super fácil de usar, você faz o login e senha, testa lá, você vai ver que é super fácil de aprender. Você não precisa fazer grandes treinamentos, por mais que eles tenham esses treinamentos disponíveis. E o fato de ter uma UX, uma experiência de usuário fácil de aprender como se usa, faz com que a implementação seja muito rápida, tanto para você quanto para a tua equipe. Então, a SMB é um baita de um parceiro estratégico, como te falei. Se você gerencia isso de forma errada, via caderninho, via planilha, considera um ERP e, considerando um ERP, considera a SMB. Se por acaso você está tendo dificuldade no ERP que você usa, considera conhecer o projeto da SMB. Os caras têm um baita pós-venda, uma experiência sensacional. Instagram deles aqui tem muito conteúdo, vocês conseguem ver. Então, SMB é um parceiro estratégico aí para vocês. Obrigado, Alonso. Obrigado, SMB, pela parceria. E por último, WJR Consult, do meu querido Valenstein Jr. Cara, gestão financeira descomplicada para empresários. Arroba aqui na tela, o site aqui na tela. E, cara, o Valenstein basicamente é o seguinte, cara, eu digo isso e sempre afirmo categoricamente, antes mesmo de ele ser meu patrocinador, antes mesmo de eu ter o podcast do Além do CNPJ, que uma das coisas que mudou minha vida, foi um dos game changers, uma virada de chave, foi eu conhecer um negócio chamado DRE, que é um negócio que se aprende na contabilidade, e automaticamente, na gestão, se trouxe esse conceito de uma forma gerencial, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Que é você olhar a tua empresa de forma macro e entender onde estão os ralos de dinheiro, como que se ganha, o que está fora da curva de padrão e tudo mais. O DRE mudou minha vida. Eu girava muito dinheiro, chegava na época a faturar 400, 500 mil reais e não sobrava. E eu não sabia. Então eu era um girador de grana, mas não segurava de jeito nenhum. E não sabia nem o porquê. Quando eu conheci o DRE, deu aquela sensação, 7 anos depois de empreender, hein, gente? 7 anos empreendendo sem ganhar dinheiro. Deu aquela sensação de, caramba,
que delícia, porque agora minha vida vai mudar, mas por que eu descobri isso agora? Por que ninguém me falou disso antes? Então, cara, é um negócio que é obrigatório para você ter um DRE. E eu não estou nem falando que a WJR só faz isso. A WJR dá uma assessoria financeira de todo o universo financeiro. Entra no Instagram dos caras, os caras têm curso, os caras têm consultoria, os caras têm sistemas para te ajudar em precificação. Tem trocentas soluções que, se você não estiver olhando para a gestão financeira do seu negócio com atenção, pode ter certeza que você está deixando dinheiro na mesa ou está perdendo dinheiro, e a WJR pode te ajudar, tá bom? Então, obrigado, Valenstein, obrigado aí, WJR, pela parceria, e tamo junto. Tiagão, cara, quero agradecer, obrigado mesmo pela parceria, cara, foi um prazer, cara, você é um cara que eu admiro, é um cara que é um canal de aquisição bem importante da minha empresa também, sou cliente do Clube Casa. Já te contei minha história, que no final do ano estava trocando. Sim, muito. No final do ano abandonei clientes pequenos, passei um perrengue de fluxo de caixa, porque é o pequeno que estava me girando o caixa necessário para bancar os grandes, que é onde a grana de fato cai. E, cara, o Clube Casa entra assim... Tudo que vocês falam, vocês têm uma credibilidade com a audiência de vocês, com o cliente de vocês, que é o arquiteto e tudo mais... Que, cara, indicação do nosso executivo de, pode fechar lá com os caras já vêm fechado. A credibilidade, essa curadoria, essa confiança que os players dentro do ecossistema que vocês criaram têm no que vocês falam, é sensacional, cara. E vocês têm essa curadoria de, se o cara também não cumprir com o que foi prometido, você vai para cima do cara. Então é muito legal o que vocês construíram, cara. Eu sei o quanto é difícil olhar isso pronto. Você fala, puta, porque eu não teve essa ideia. Olhar isso pronto, você fala, puta, esse cara achou a mina de ouro. É muito o engenheiro de obra pronta. Sempre, um monte, mas né? Construir isso, bicho, é um BO. Porque é um trabalho de muita cultura. É um trabalho de ter uma equipe boa. É um trabalho de conseguir conscientizar as pessoas. Conseguir juntar as pontas e, principalmente, ter o controle que você falou. Que aqui não se tinha, né? De estar na sua mão. Então, cara... É bonito o projeto que você construiu, cara. É legal realmente. E é um negócio que quem entende um pouco de business sabe que não é simples nem um pouco chegar onde você chegou, cara. Não, primeiro, obrigado, né, pelo convite. Falei pra caramba aqui. Não, mas foi top. Mas e te convido a voltar de verdade. Depois eu tenho um conteúdo bem legal, que é o que eu, na sequência, se desse tempo, vai falar, que é do LTV, brand, autoridade. Vamos marcar de verdade. Quer que eu contei a minha história, né? Sim. Eu não falei sobre, efetivamente, alguns... Mas Tiagão, enquanto ele fala, coloca o BG com o nome dele e o arroba dele pro pessoal ir seguindo ele. E assim, ouvir você falar como um cliente, um cara que eu já admiro também, conheço a história de vocês, você e do Dani há algum tempo, e vocês construíram um ecossistema num lugar de commodity, né? Exato, é isso. Então, isso é um desafio gigante. E então, eu acho que termino quando eu comecei, né? Ser negativo é fácil, né? É só ser vagabundo. Aí você não faz porra nenhuma. É isso aí. E aí ser positivo. É muito fácil ser negativo. Então, o que a gente fala é o seguinte, o clube ele tem um desafio um pouco maior, que o nosso custo da mercadoria vendida, o CMV, o seu lá é o vidro, a esquadria. O meu é o relacionamento. São as pessoas. Então, a gente tem hoje um pouco mais de 100 colaboradores, pra você ter noção. Caraca, bicho. 100%. Focado, a gente fala que dentro do clube a gente tem duas coisas. Ou você vende e se relaciona, ou você ajuda alguém que vende e se relaciona. Porra. Porque a pessoa do financeiro, se ela não pagar o boleto no dia certo, a gente vai perder aquele evento. Exato. Se a pessoa do jurídico não subir o contrato que foi fechado, a gente não põe o cliente para dentro. Exato. Então, as pessoas romantizam muito a questão dos outros departamentos. Mas, cara, sem venda não existe empresa. Exato. O indireto que banca tudo aquilo para funcionar. Mas sem a entrega da venda não existe empresa. Então, os dois são muito fortes. Total. Então, a gente fala muito sobre isso. Então, não é fácil, não é tão simples, não é todos que estão vestidos, mas a cultura é o que você é que as pessoas falam quando você sai da sala, né? Total. E uma coisa que elas sempre falam é o seguinte, a capacidade que a gente tem de se adaptar, inovar e o quanto o Thiago é maluco. Isso é... E você produz conteúdo em algum lugar de empreendedorismo? Cara, eu participo... Eu tenho um podcast, chama Nos Detalhes, que já te falei que em algum momento eu parei com ele agora e eu vou voltar. E vai voltar. E eu tô numa fase que eu vou.
Porque a gente tá num processo, a gente tá abrindo... Surgiu muita oportunidade legal. Eu fui convidado para ser embaixador da Expo Revestir como frente, inovação, por exemplo. Legal, cara. Então, por exemplo, o ano que vem, na Expo Revestir, esse já teve um MVP, a gente tá com um stand de quase 300 metros quadrados dentro da Expo Revestir. Quem não conhece, é a maior feira da América Latina da construção civil. E o ano passado, o ano que vem, a gente tá construindo um hub de startups. Olha isso. Onde que a gente tá subsidiando, junto com a Expo Revestir, uma série de startups para mostrar suas soluções para a construção civil. Que legal. E então eu tenho um viés muito... Eu já fui 2 vezes Vale do Silício, Israel, já participei de Web Summit. Eu sei que muitas vezes no offline, que não é nem offline, né? Mas assim, na vida real, você tá voando. Mas, cara, um poço de conteúdo que você poderia vomitar isso na internet, vomitar do ponto de vista bacana. Cara, e aí o que a gente fez, aí eu tomo cuidado, já me chamaram para várias pessoas, vamos montar um clube casa para as noivas. Funciona. Você tem a assessora é o arquiteto, o designer. Exato. Vamos montar um clube casa para a saúde, você tem lá um médico que especifica. Total. Mas assim, eu acho que o poder de dizer não, ele é muito importante. Então, é mais importante que o sim. E assim, eu tive uns 4 anos atrás, a gente abriu Miami, por exemplo, um hub lá. E aí eu fiquei uns 6 meses, 1 ano, deu a pandemia, falei, mano, a gente não tá nem em Sergipe, tá em Miami. Exato. Olha o tamanho dessa porra desse Brasil. É isso aí. E aí acabou também que a cultura era tão... A gente ia ter que educar muito, porque lá eles têm um sistema diferente construtivo, outra cultura, né? Outra tudo. E ele falou, cara, não faz. Aí a gente se organizou para validar, ficamos 2 anos validando um MVP de expansão, quebramos cabeça pra cacete. Faz em 2 anos que a gente acertou uma mão bem legal. Então, a gente tá expandindo no Brasil. E a gente abriu, então a gente está em Belém, Manaus, estamos em Juazeiro do Norte, Cariri lá, estamos em Petrolina, abrimos Gramado, Canela, Porto Alegre. E então, no Brasil inteiro. Então, assim, eu falo que nós somos uma empresa. O Clube Casa, ele não é o produto. O Clube Casa, ele é a avenida. Exato, ele é o meio. Então, a gente está construindo uma grande avenida no Brasil. Então, por exemplo, hoje, se falar para mim agora, você tem algum parceiro de vidro, seu indústria? Tenho. Fala uma aí. Vivix. A Vivix vai virar para mim e falar assim, Thiago, eu, cara, queria fazer uma ação muito legal com 10 arquitetos em Canela. Cara, em 2 minutos eu dou pra ele. Tá mesmo. É isso, você então, virou um canal de distribuição. Então a gente criou uma ação, um projeto, e a gente acredita que isso vai estar 100% formado daqui a um tempinho. Então, tem alguns pontos de conexão. Nós estamos terminando agora o Centro-Oeste. Então, semana passada eu fui para Campo Grande. Você vai ter o mercado da arquitetura? Já tem, tá? Na minha opinião, de fora você já tem, mas... Esse ano, só para você ter noção, eu te falei no início, né? Esse ano a gente intermedia 1 bilhão. Caraca. Então, imagina 1 bilhão... Exato. De reais transacionados. As indústrias querem vir na sua mão. Você já tem, como eu falei, olhando de fora, na minha opinião, você já tem. Você, com seus planos ambiciosos, acho que não ainda, mas já tem, já. Você já é o maior. Você tem o mercado da arquitetura na mão, cara. E aí, o que a gente fez? Então, o meu foco, assim, todo dia aparece uma oportunidade, todo dia. E aí, eu fiquei muito bom em falar não. Exato. E tem que aprender, senão fica louco. E mesmo assim, estou continuando. Então, eu tenho um ArcPlay, que é uma plataforma de streaming segmentada. Sim. Então, eu tenho mais de 400 horas de conteúdo e com vários especialistas. E eu me especializei em ajudar outras pessoas a terem audiência. Então, eu não sou um influenciador. Eu sou um cara muito go-to-market. Então, eu sou muito mais lançador do que efetivamente influenciador. Total. Então, eu tenho... Você tá na vida real fazendo acontecer. Então, eu acabo criando... E aí, eu entro mais como um selo de credibilidade ali. Então... Se o Thiago tá por trás, o negócio é sério. A gente criou um processo mais ou menos que eu me conectei com pessoas que são melhores do que eu em verticais. E a gente aprofunda aquilo. Então, a gente tem várias pessoas incríveis de neurociência, aplicada à arquitetura, vendas, carteirização, prototipação. Tem pessoas que falam de colorização, de design de iluminação. Te falei para a gente montar uma vertical de vidro. Sim. E aí, no final, esse hub de pessoas, ele fomenta esse conteúdo do setor. Então, por que por exemplo, a gente tem 9 podcasts no Clube Casa. Esse ano a gente faz 120 episódios gravados. Caraca, bicho. Por que isso? Everlast. Lembra da Everlast? É um dos Cs. Vamos lá. Conteúdo. Vamos lá. 25 mil escritórios de arquitetura. Você acha que todos os 25 mil quer falar de marketing? Você acha que todos os 25 mil quer falar de neurociência? Então a gente fez o cohorts, né? A gente segregou a base. Entendemos as dores e a gente separou em conteúdos. Eu tenho um conteúdo lá que chama Arquitetando Vidas. Cara, é um terapeuta incrível que fala sobre família. Mas você tem dos 25 mil escritórios, tem 1.532
que, cara, estão num momento de fase de depressão, estão num momento... Dos 25 mil escritórios, tem 2 que estão querendo se especializar. Hoje, o melhor segmento para se especializar é neurociência, biofilia, na arquitetura. Você tem esse conteúdo. Então, a gente tem um conteúdo que é a NeuroArc Academy junto com a gente. Sempre collabs. Porque aí também eu Exato, começo a acessar traz o novas know-how da bases. galera. Então, o grande ativo não é eu ser bom. Porque é fácil ser bom. Exato. O grande ativo é ajudar os outros a ser bom. Ser o meio para as pessoas crescerem. Então eu comecei... E aí entra tudo. Então é um growth também. Porque eu, Thiago, conseguiria fazer 120 episódios? Jamais. Então eu entro com a parte estrutural e o canal de distribuição e a pessoa entra com o conteúdo. E, por exemplo, semana passada, porra, tava foi o arquiteto que ganhou um prêmio recente que fez o aeroporto de Floripa. Cara, eu não tenho contato com ele. Mas o Bruno Moraes, que é o host sobre arquitetura corporativa, tem o cara. Convidou ele. Pô, aí você começa a ter um monte de gente você transitando. Cria uma teia. Que os nossos hosts do podcast convidam. Aí eles têm essa responsabilidade. Exato. Então, cara, do nada eu tô no meu escritório, entram uns caras... Esse dia tava o Fernando do FGMF. É um cara incrível que eu admiro. Sim. Tem um relacionamento com ele, assim. Pô, tava lá, o Beto Cossenza foi gravar com ele lá. Aí no mesmo dia, você tava com o Pedro Franco, pô, mega designer, tava lá no escritório. Sim. Então a gente criou O ecossistema tá funcionando. Então assim, eu não me preocupo muito com o meu conteúdo. Eu acho que em algum momento eu vou ter que ter esse olhar. Mas as pessoas me pedem muito isso. Sim. Tanto é que hoje eu só dou palestra pro ecossistema mesmo. Então assim, eu sou um cara que tem a oportunidade de cobrar muita palestra, as coisas, e eu prefiro não vender palestra e prefiro dar uma palestra pro meu diretor usar na região dele. Total. Então eu me uso como produto. Como produto. Top. E aí, por exemplo, fui para Campo Grande, não foi o Thiago para Campo Grande vender para uma loja entrar. Foi uma palestra do Thiago, 200 pessoas, Total. Tal. Cara, saímos no outro dia, você acha que as 2 lojas que eu fui conversar não achou do caralho e não entrou? Lógico que foi. E aí você vai lá e gera conversa, é produto. É isso aí, você tá agregando valor pra galera. Mas eu tô nesse processo. Então a gente tá terminando de pavimentar essa avenida e conectar o Brasil pra gente depois... A gente tem várias frentes de educação, principalmente, que a gente acredita que esse é o nosso grande game, ele é o viés educativo. Sucesso. Tiagão, cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Vamos que vamos. Quer acompanhar o conteúdo do Thiago, por mais que ele não tá produzindo conteúdo de empreendedorismo, segue o cara, tá aqui o @, aqui embaixo. Eu não produzo, mas eu falo do meu dia a dia. Mas ele sempre fala do dia a dia e chama ele no inbox, pergunta coisa, com certeza ele vai te responder. Falar que vem do além do CNPJ, eu respondo. E assim, ó, Tiagão, te convido a fazer o segundo comigo. Tá bom. Vai ter conteúdo pra caramba pra falar. Galera, muito obrigado e sucesso. Valeu!